9 minutos. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Seja muito bem-vindo, excelente noite para você que está ouvindo a gente. Hoje, terça-feira, 18 de julho de 2023. Série B, Campeonato Brasileiro, continua sendo destaque aqui nos canais Futebol Interior. Canal de áudio, você ouviu a vitória da Chape para cima do Ituano pelo placar de 1-0, 18ª rodada do Brasileirão Série B. Mais cedo, Tombense, mais uma vitória do time de Tombos que está jogando em Muriaé, 2-1 de virada para cima do CRB. E daqui a pouquinho, 9h30 da noite, aqui em Campinas, no Majestoso, a Ponte pega o Juventude. Carlos Corsato vai narrar o jogo, comentários do Frank Francisco, reportagens do André Luiz. Estamos no ar para Construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Ovos Satoshi, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridger e Jumpi Esportes. Muito bom ter o seu carinho, a sua audiência e também a sua companhia nessa noite de terça-feira. O nosso pré-jogo de Ponte Preta e Juventude. A Macaca tem um osso duro de roer e você vai acompanhar tudo com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Já já vamos registrar sua participação também na nossa arquibancada virtual, no WhatsApp, tá tudo na tela para você acompanhar. Mas vamos com os destaques de Ponte Preta e Juventude, com ele, o repórter feliz, André Luiz. Fala, André, grande abraço, boa noite. Já emenda o destaque da Ponte e depois o destaque do Juventude. Muito boa noite a você, Marcelo Corsato, a Carlos Corsato, Frank Francisco, ao nosso querido MacGyver Felipe Marques, e um abraço muito, mas muito especial você ligado nos canais Futebol Interior. Eu destaco a Associação Atlética Ponte Preta, que vem de derrota, jogando no último sábado no estádio Moisés Lucarelli, 1-0 para a equipe do Tombense. Precisa mais do que nunca, esta noite gelada em Campinas, de uma vitória diante do Esporte Clube Juventude, que vem muito bem, obrigado, na competição, na Série B. E a Macaca precisa esta noite dos 3 pontos. Quanto ao time, o técnico Felipe Moreira não poderá contar com o jogador que é o Matheus Jesus, que levou o 3º cartão amarelo, fica de fora. Em contrapartida, Mailton entra na ala direita no lugar de Everton, que ficará como opção no banco de reservas. Essa alteração que ele faz, a única, e o retorno do volante Felipe Amaral, que entra no meio-campo da Macaca. Com isso, Felipinho ficará como opção no banco de reservas, e Edson na zaga deixa a zaga para a entrada de Fábio Sanches, que retorna também de suspensão automática. Com isso, Paulo Baia, Thales e Eliel, que entra no lugar de André, que na última partida fez um gol que não valeu, ficará também como opção no banco de reservas. Esse é o trio de ataque da Macaca daqui a pouco diante do Juventude. Em relação ao Esporte Clube Juventude, o time da torcida Jacoeira, o Periquito de Caxias do Sul, que vem de um empate 1-1 diante do ABC, jogando no último sábado pela manhã lá em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, precisa aí de uma vitória para continuar galgando lá em cima na tábua de classificação. Quanto ao time, o técnico Thiago Carpini tem estreia. Meia Matheus Vargas, que veio do Esporte, ele que pertence ao Fortaleza, ficará como opção no banco de reservas. E a única alteração na equipe titular, o ala esquerdo Kelvin entra no lugar de Alan Ruschel, que ficará como opção no banco de reservas, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, André Luiz com as primeiras de Ponte Preta e Juventude. A bola rola 9h30 da noite. Nosso repórter Pedro Lino tá lá no estádio. Para trazer mais informações a qualquer momento aqui na jornada esportiva dos canais Futebol Interior. A gente vai pro intervalo, tem o Arthur Eugênio, tem o destaque do Frank, tudo isso e muito mais para você aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Marcelo Cossato. Tamo de volta, 9 da noite, mais 6 minutos em Campinas. Daqui a pouquinho, 9h30 da noite, a bola rola. Tem Ponte Preta e Juventude. Antes do Arthur Eugênio, deixa eu trazer o destaque do meu comentarista. Frank Francisco vai trazer pra gente o seu destaque. A gente vai de carona com ele. Frank Francisco. Fala, Frank, boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, nação Ponte Pretana. Marcelão, outro jogo complicadinho, hein? Mas, minha expectativa, hein, gente? É coisa do Frank, tá bom? 2-0 pra Macaquinha. E, Marcelo, gostei da escalação da Macaca hoje, hein? Olha, o nosso comentarista gostando da escalação da Ponte Preta. Vamos ver, quem sabe a recuperação. Lembrando que o time do Juventude vem de empate, jogando em casa contra o ABC pelo placar de 1-1. Jogo que você acompanhou aqui nos canais Futebol Interior também, no domingo pela manhã. São 9 da noite, mais 7 minutos. 9 da noite, mais 7 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer o Arthur Eugênio para falar um pouquinho, né, da história de Ponte Preta e Juventude, desse confronto aí, falando de jogadores que passaram pelas equipes, enfim, falando de Ponte Preta e Juventude. Vem na bola! Arthur Eugênio. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos buscar algo que reúna na história Ponte Preta e Juventude, e encontramos na sugestão do nosso comandante da Rádio Futebol Interior, Carlos Corsato, a figura do jogador Odair, lateral direito, Odair He-Man, Odair Patriarca, que jogou no Juventude e jogou na Ponte Preta. Vamos falar então aqui no Futebol Interior desse jogador, Odair, que foi revelado pelo São Bento de Sorocaba e teve uma boa passagem na Ponte Preta na década de 1980, jogando em 86, 87, mas vamos falar da carreira deste interessante lateral direito, jogador de muita força, muita agressividade, mas que tinha como falha o sistema defensivo, mas era um bom jogador. Odair Patriarca foi revelado pelo São Bento de Sorocaba. Faz várias temporadas do São Bento, esteve emprestado ao Flamengo do Piauí para um campeonato brasileiro, voltou ao São Bento e daí ele foi para a Ponte Preta. O azar de Odair da Ponte Preta foi que em 1987 ele acabou fazendo parte do time que foi rebaixado no Campeonato Paulista. A Ponte Preta fez um time
com alguns jogadores conhecidos, como o Gilmar Popoca, o goleiro Barbiroto, o Ademar, lateral esquerdo que veio do Cruzeiro, e este time não deu liga. O técnico Cilinho abandonou a equipe no meio da competição, veio o Nelsinho Batista, mas a Ponte Preta acabou sendo rebaixada neste Campeonato Paulista. E o Odair participou deste time como lateral direito. Daí da Ponte Preta, ele começou a perambular por algumas equipes intermediárias. Quando sinalizava que a carreira do Odair seria aquelas de jogar apenas em equipes intermediárias, equipes classe média baixa, classe baixa, eis que ele é vice-campeão paulista em 1990, jogando pelo Novo Horizontino. E aí a carreira do Odair deu nova volta. Ele acabou sendo negociado com o Palmeiras, foi titular do Palmeiras, jogou em equipes interessantes do Palmeiras na era Parmalat, no início dos anos 1990. Jogou com jogadores como Evair, como Edu Marangon, como César Sampaio, como Toninho Cecílio, como Betinho, Andrei, enfim, participou de boas equipes do Palmeiras, o Odair Patriarca, que quando saiu da Ponte Preta, esteve no Figueirense, Rio Branco de Americana, e no Palmeiras ele retomou a uma boa fase. Mas o ponto alto da carreira do Odair foi justamente jogando no Juventude, em 1994, quando ele foi o capitão do time que conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro. Também jogou no Sport Recife, Bragantino, Vila Nova de Goiás e já em finalzinho de carreira jogou no Montes Claros, no interior de Minas Gerais. Montes Claros, que tinha uma camisa muito parecida com o Grêmio Porto Alegrense. Odair Patriarca, vamos à ficha técnica deste jogador, nascido em São Paulo, no interior paulista, no dia 18 de abril de 1963. Jogou no São Bento, Flamengo de Teresina, no Piauí, Ponte Preta, Rio Branco de Americana, Figueirense, Novo Horizontino, Palmeiras, Sport, Marília, Juventude, Ufa, Bragantino, Vila Nova e Montes Claros. Bom jogador, um lateral direito que apoiava muito e que pegou o apelido de He-Man justamente quando jogava na Ponte Preta. Depois de encerrar a carreira, Odair tentou ser treinador, participou de algumas equipes de base e ainda hoje, residindo em Sorocaba, é um misto de empresário, revelador de atletas, mas sempre está envolvido com o futebol. Aqui no Futebol Interior, falando de algo que una Ponte Preta e Juventude. E falando de Odair Patriarca, o loirinho Odair He-Man, que foi lateral direito da Ponte Preta na década de 1980 e do Juventude na década de 1990. Aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio. 9 da noite, mais 13 minutos, tá aí então o Arthur Eugênio falando do Odair He-Man, passou pela Ponte Preta e jogou na Seleção Brasileira, vestiu a camisa da Seleção Brasileira também. 9 da noite, mais 13 minutos, vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais de Ponte Preta e Juventude. Juventude e Ponte Preta aqui nos canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul, em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul.
Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Marcelo Corsato. Tamo de volta, 9 da noite, mais 16 minutos, 9:16, Série B, Campeonato Brasileiro, 18ª rodada. Hoje já tivemos 2 jogos, lembrando que ontem tivemos a abertura, né, dessa 18ª rodada, o Botafogo, hein, surpreendendo e vencendo o Criciúma pelo placar de 1-0. Hoje já tivemos o Tombense vencendo a equipe do CRB de Alagoas pelo placar de 2-1, aqui no placar ao vivo, CRB saiu na frente, Anselmo Ramon, Zé Vitor, 2 vezes pro time de Tombos. Segunda vitória seguida da equipe mineira, do Tombense. E a Chape venceu o Ituano. Agora há pouco, jogo que você acompanhou aqui com o Martinello, né, na transmissão. A Chape venceu com o Casanotti. Aliás, o Casanotti, ele fez o gol e depois, no finalzinho do jogo, ele foi dar uma bicicleta, acertou o jogador do Ituano, que saiu desacordado do gramado, o Zé Carlos, atleta do Ituano. Mas parece que tá tudo bem, mas ficou roxo, todo roxo o Zé Carlos. O gol foi no segundo tempo e esse resultado da Chape foi bom pra Ponte não, porque encosta, diminui ali a diferença da Ponte pra zona do rebaixamento. São 9 da noite, mais 17 minutos. Vamos fazer o seguinte então, vamos trazer pra você, internauta torcedor, a ficha técnica do jogo. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Se o técnico Felipe Moreira definiu, você confere aqui nos canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta. No sistema 4-3-3, vai a campo com Kaique França, o goleiro número 12. Na ala direita, 2, Mailton. A zaga central, 27, o capitão da equipe, Fábio Sanches. Com a 4 no costado, o quarto zagueiro é Matheus Silva. E na ala esquerda, o 15, Arthur. O meio campo da Macaca começa com 8, Felipe Amaral. 40, Ramon Carvalho. 10, Elvis, o craque do time. E à frente, 16, Paulo Baia, 21, Thales e 9, o garoto Eliel. Olha o repeteco da Macaca de Kaique França, 12, Mailton 2, Fábio Sanches 27, Matheus Silva 4, Arthur 15, Felipe Amaral 8, Ramon Carvalho 40, Elvis 10, Paulo Baia 16, Thales 21 e Eliel com a 9. No banco, Luan, Edson, Leonaldi, Felipinho, Dudu, Tomás, Luiz Felipe, Samuel Andrade, Fraga, o Everton, Igor Torres e André.
Macaca, 17 jogos, são 5 vitórias no campeonato, 6 empates, 6 derrotas, 21 pontos. 13ª colocada, 41% de aproveitamento, 54 cartões amarelos e 6 vermelhos. E dá-lhe cartão. Marcou 10, sofreu 14. Pablo Diego, 3 gols, é o seu artilheiro. Sexta-feira, com transmissão dos canais Futebol Interior, é dia 21 de julho, às 7 da noite. A Ponte pega o CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió, nas Alagoas. Futebol Interior. É o Esporte Clube Juventude. O Periquito de Caxias do Sul, escalado e definido no sistema 4-4-2 pelo técnico Thiago Carpini. Vai a campo com Thiago Couto, goleiro número 1. Na ala direita, 22, Daniel Bolt. Na zaga central, número 4 é Danilo Boza. Na quarta zaga, com a 3 no costado, Zé Marcos. E na ala esquerda, 21 é Kelvin. O meio-campo do Periquito começa com 11, Jadson. 93, Reginaldo. 77, Nenê, o craque, capitão da equipe. E 36, Ine Paulista. E à frente, 32, Vitor Andrade. 9, Rodrigo Rodrigues. Olha o repeteco do Juventude de Thiago Couto 1, Dani Bolt 22, Danilo Boza 4, Zé Marcos 3, Kelvin 21. Jadson 100, Reginaldo 93, Nenê 77, Vini Paulista 36, Vitor Andrade 32 e Rodrigo Rodrigues com a 9. No banco, Léo Vieira, Jean Irmer, Matheus Vargas, Fábio Gomes, Luiz Gustavo, Alan Ruschel, Juan, Giovânio, Romércio e Cadi. O Juventude, 17 jogos, 8 vitórias, 2 empates, 7 derrotas. 26 pontos ganhos, é o 13º colocado. Na verdade é o 8º colocado, né? 50% de aproveitamento. 13º é a Ponte, Marcelo. Na disciplina, 51 cartões amarelos e 2 vermelhos. Marcou 20, sofreu 18. Anderson Luiz de Carvalho é o seu artilheiro. Quem é Anderson Luiz de Carvalho? É o Nenê, ele tem 6 gols. O próximo jogo, domingo, dia 23 de julho, 3h30 da tarde, pega o Ceará, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Arbitragem. Arbitragem, André Luiz, repórter feliz. Vamos lá. Apita o jogo, Marielson Alves Silva. Ele será auxiliado pelo assistente 1, Paulo de Tarso Bregalda Gassen. Assistente 2, Edevan de Oliveira Pereira. O trio é baiano. Quarto árbitro, Lucas Caneto Belotti, de São Paulo. E o árbitro de vídeo, Rodrigo Carvalhais de Miranda, do Rio de Janeiro. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Muito bem, 9 da noite, mais 22 minutos. Ó, o Carlos vai assumir o comando da jornada, ele tá aqui do meu lado, mas já ele fala. Aí é o seguinte, deixa eu pegar uma palavra aqui do Frank Francisco, né? Ele já falou que gostou do time, mas algumas mudanças aí. Mailton na lateral, Fábio Sanches está no time titular, o Eliel também tá jogando, enfim, tem mudança no meio. Rapidinho, Frank, antes até de mandar abraço pra nossa audiência aqui, destaca esse time da Ponte aí, um pouco diferente daquele da derrota contra o Tombense, que hoje venceu na rodada, Frank. Marcelo, o Felipe Moreira dá nítida impressão aí de que vai aproveitar o que a Ponte tem hoje. A Ponte tem que aproveitar e criar opções, Marcelo. O Eliel tem que ser o titular, o André vai entrando e é uma ótima opção para o banco. A gente tem a meia cancha, hoje o Elvio já sai de cara. É isso aí. Então, ele passa a ter opções e utilizá-las. E não adianta também apavorar e pôr direto no começo do jogo. Para mim, hoje está saindo com a escalação redondinha. Tem tudo para dar certo. Pelas minhas contas, 5 mudanças do time que entrou contra o Tombense. Se eu tiver errado, o Mailton na lateral direita, 1, Fábio Sanches na zaga, 2, o Felipe Amaral no meio campo, 3, o Elvis também no meio campo, 4, e o Eliel, 5. São 5 mudanças, então, no time que perdeu pro Tombense. A gente aqui até entendeu que o time não foi tão mal, fez um futebol ok, mas um time que tem 5 mudanças, mas aí você tem que colocar jogador que não tá jogando porque tá suspenso, Matheus Jesus. Tá suspenso.
O resto, opção. Não, o Fábio também tá retornando, né, Marcelo? Ah, é verdade, o Fábio estava suspenso, verdade. E o Felipe Amaral também estava suspenso, também, né? Os dois são titulares. Então, tá voltando 2 titulares do time, né? Tem um jogador que está suspenso, então ali a gente tem que entender aí que tem os jogadores que estão voltando, saíram, eram titulares e estão voltando aí no time titular. Bom, deixa eu abraçar aqui o pessoal do Facebook, o Carlos daqui a pouco já registra a participação da arquibancada virtual. O Grigo tá com a gente, boa noite, equipe alvinegra do Canais Futebol Interior, escalação do modo que eu comentei ontem na hora da macaca. Ô Grigo, você tá com tudo e não tá prosa, meu querido. Agi Scheffer, saudações pontepretanas, beijos meus amigos. Agi que tá lá na V8. VV8. É que ele não chama eu. Não te chamei ainda. Na VV8. VV8. Canal em Valinhos. O Luiz Fernando. Boa noite, Luiz. O Marcelo Oliveira. Vamos sofrer mais um jogo? Bom, torcedor da Ponte Preta já tá acostumado, né? Todo jogo da Ponte Preta a gente sabe que vai sofrer um pucadinho, né? É claro que se a gente for analisar, né, Frank, o adversário passado, o Tombense estava na zona do rebaixamento. Esse aqui tá lutando para subir, o Juventude. Marcelo, na verdade, o jogo passado, para mim, eu já falei na transmissão, né? Foi um jogo atípico, acidental. A Ponte foi... vamos traduzir rapidinho? Felipe Moreira foi engolido taticamente pelo treinador do Tombense. Essa é a grande realidade. Mas acidente de percurso. Jogo difícil, mas eu volto a cravar. 2-0 para Macaca hoje. Muito bem, confiante o nosso Francisco. Chapecoense venceu o Ituano 1-0. O Tombense 2-1 para cima do CRB. E tivemos ontem o Botafogo. Para mim, resultado surpreendente, hein? Apesar do jogo ter sido em Ribeirão Preto, venceu o Criciúma por 1-0. Bom, deixa eu ver como é que tá o jogo do Corinthians. Não começou ainda, Marcelo. E o América, hein? Gente, 5-1 para cima do Colo-Colo. Tinha perdido o jogo de ida por 2-1, mas meteu 5-1 no Colo-Colo, classificado com honras para a sequência aí da Copa Sul-Americana. Execução do hino nacional brasileiro. Vamos acionar o nosso narrador. São 9 da noite, mais 26 minutos. A bola vai rolar no gelado, frio estádio Moisés Lucarelli. 18ª rodada, Campeonato Brasileiro Série B. E ele vem aí, já passou a maquiagem, já penteou o cabelo e está, é claro, preparado para, quem sabe, trazer 3 pontos para Macaca, junto com toda a equipe dos Canais Futebol Interior. Quem é ele, Felipe Marques? Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, a bola vai rolar já 9h30 da noite, Ponte Preta, Juventude e Ponte Preta. Marcelo vai ser punido com 50% dos seus vencimentos, porque falou tanta groselha durante 25 minutos, mas cara, quanta bobagem, e eu não podia falar, porque não deu boa noite pra mim. O cara não sabe contar quantos jogadores estão, não sabia que o Felipe Amaral tem que estudar pro jogo, gente. Estratégica. Porque o Fábio Santos não estava. Não, eu estudei, eu só tinha esquecido do Felipe Amaral e do Fábio Santos. O senhor será punido com 50% dos seus vencimentos e vai ter que pagar o Uber do transporte de casa até aqui. Ou seja, você vai pagar pra trabalhar hoje. Galera, não falei pra vocês que a Ponte ia ganhar 2-0? O clima já tá pegando fogo aqui, ó. Vamos fazer uma matemática rápida. O Marcelo ganha 30 mil por mês, ele vai receber 15 só, tá bom. Tá certo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Nelson Letrinta Júnior, o Edilson Roberto. Enquanto a nossa produção não colocar aqui o superchat do YouTube, estamos perdendo dinheiro. Eu não vou falar diante. João Batista de Paula, Gustavo Carvalho, boa noite. Amigos, gostei da escalação. Vamos ver como é que se comporta o time diante do Juventude. Ficar atento no Nenê, jogador que pensa e comanda o meio campo deles. Precisa ser marcado com atenção. Mas não vai ter marcação. E sem faltas perto da área. O Nenê que completa 42 anos amanhã, dia 19 de julho. 42 anos ainda pro Nenê. O Danilo Silva diz que agora a nega véia vai. O Wilson Correia, antes do jogo do Tombense, estávamos a 9 pontos dos D4, agora só estamos a 3. Não é fácil ser pontepretano, meu caro. Edson Cláudio, tá ligado com a gente. Valeu, Edson. Carlos Lemos Matozinho, boa noite pra todo mundo. Pessoal que tá aqui no YouTube, é só chegar na transmissão para dar moral aqui pra vocês, né? Carlos Lemos Matozinho, gols da Ponte, Eliel e André.
no segundo tempo. O Lucas de Souza também tá ligado com a gente. Valeu, meu querido. Aquele abraço. Severino Francisco da Silva. Boa noite, Corsato. Boa narração. Obrigado. Vivi Vicente. Meninos, cheguei. Danilo Silva pra cima deles. Macaca. Bora, nega véia, diz aqui a Vivi Vicente. E o nosso Pedro Lino, o repórter do estádio, já tá comigo. O seu boa noite, antes do apito do árbitro aí. Boa noite, Pedro Lino, seu destaque aí do estádio. Boa noite, Carlos Corsato. Muito frio aqui no estádio Moisés Lucarelli, 16 graus, sensação térmica de 10 graus aqui, muito frio, a torcida vem chegando. Ainda num número fraco, mas acho que uns 3 mil hoje tem aqui no Majestoso. Se não tivermos 4 mil, pouquinho mais de 4 mil no outro jogo, né? Hoje a expectativa é de 3 mil. A Ponte precisava ajudar, né? Precisava ajudar. Se tivesse ganhado do Tombense, talvez, né? Aí o Marcelo falou agora aí dos gols do Tombense. Foi o cara que fez o gol contra a Ponte, fez 2 gols hoje. 3 gols direto dele. E contra a Ponte não jogou nada. Teve só o passe do Edson lá e acabou fazendo o gol. Esse jogador, né? O Tombense fez um jogo ok contra a Ponte Preta. A Ponte não merecia realmente ganhar o jogo. Também acho que não merecia perder, não, mas não merecia ganhar o jogo. Detalhe no ar. Bom, André a Ponte Luiz. já saiu ganhando, já ganhou já na moeda. Vai defender o primeiro tempo, o gol de fundo do estádio Moisés Lucarelli, o chamado gol da linha do trem. E no segundo tempo vai aí atacar, né, pro gol de fundo. Então o primeiro tempo vai ser apoiado pela torcida, né, a grande maioria ali perto dos portões de entrada. E na segunda etapa ali vai atacar no gol da linha do trem, Carlos Corsato. Legal, o árbitro Marielson Alves Silva, baiano, ele tem 41 anos, já apitou Ponte Preta 2, Botafogo 0. Aqui mesmo no Majestoso, Carlos, pela 4ª rodada. Vai começar o jogo, gente, pois não. Os gols de hoje foram do Zé Vitor, zagueiro. Quem fez o gol contra a Ponte foi o meia João Pedro. É verdade, meia João volante. Pedro, camisa número 8. Rapaz, hoje o zagueiro, hein, o Zé Vitor, mandou a bola pra rede. O Kaique França hoje tá todo de amarelo. Ele já aposentou a camisa em comemoração aos 249 anos de Campinas. Vai começar o jogo, vai começar o espetáculo, vai tocar na bola o Eliel, vai começar o jogo. Apita o árbitro. O Marielson Alves da Silva, baiano, 41 anos, tem bola rolando no Majestoso. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, torcedor. Vamos, Macaca! Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte de branco, faixa preta no peito, Juventude, camisa tradicional, seu uniforme número 1. Ponte vem, bola aqui pro campo, em ataque, trabalha a bola, vem Paulo Baia. Chega a zaga da equipe do Juventude com o Danilo Boza, ex-jogador da equipe do Mirassol, mete o pezão na bola, tira, joga a bola para a lateral. É lateral para a equipe da Ponte, não. Último toque do jogador da Ponte. Lateral para a equipe do Juventude, fazer a cobrança aqui pela direita. Vem para fazer a cobrança o Dani Bolt. Ele que vem para fazer a cobrança, o Reginaldo jogando numa linha mais à frente, fazendo ali uma segunda linha, como a Ponte faz aqui também, com o Ailton, por exemplo, jogando às vezes como um lateral pela esquerda, um segundo lateral lá pela esquerda. Já fez com o Júnior Tavares e com o Arthur também. Agora o árbitro tá pegando uma falta em cima ali do Elvis. Para cima dele o camisa número 4, Danilo Boza. Jogo tá parado, falta no Elvis. Jogo tá parado, é falta pra Ponte. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, 989-89-35-26. 989-89-35-26. Você participa da jornada esportiva. 1 minuto 30 segundos passados do primeiro tempo. Esse é o 28º confronto entre as equipes. Até aqui 13 vitórias da Ponte, 11 derrotas e 13 empates. Elvis troca a bola aqui pro Arthur, tá na grande área, vai estar pegando impedimento. Não tá valendo nada, o jogo tá parado. Bola para a equipe do Juventude fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Vamos combinar que não tinha ninguém impedido ali não, hein? O árbitro... Primeiro erro da arbitragem. Aliás, a arbitragem no Brasil está numa fase terrível. Ontem, o gol que anularam do Criciúma, não dá para dizer que foi o gol, né? Mas aquela jogada no gol do Criciúma que acabou não acontecendo, né?
que o Bandeira levanta a bandeira antes do cara completar a jogada, chegar perto do goleiro. Aí o goleiro do Botafogo, astuto, né? Ele para na jogada, ele abre os braços, bandeirinha levantou, ele parou na jogada, não tem jeito. O árbitro tem que parar a jogada e aí no VAR mostrou que não estava impedido, mas como o Bandeira levantou antes, né, o goleirão do Botafogo, astuto, levantou o braço e aí o cara do Criciúma chutou, mas sem reação do goleiro. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, falta. O jogo tá parado no campo de defesa, é falta para a equipe do Juventude fazer a cobrança. O Paulo Baia, ele fez o toque aqui no campo de defesa. Tocou bola aqui pro jogador da equipe do Juventude. Aí o Eliel foi pra cima dele, mas ele se contundiu sozinho, né? E já tá ali com a proteção no braço direito. O jogo tá parado, é falta pra equipe do Juventude fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. A Maria Aparecida Dami tá ligada com a gente. O Wilson Correia diz que Carpini para ele seria o técnico da Ponte. O Edilson Roberto não tinha impedimento. Bola para a equipe do Juventude. Primeiro ataque do time do Juventude no jogo. Bola ali pro Reginaldo. Na ponta direita toca a bola para Dani Bolt. Vem o Dani, camisa número 22. Vai para fazer o cruzamento. Felipe Amaral voltando ao time hoje. Toca a bola ali pro Reginaldo. Vem Juventude na grande área. Fábio Sanches. Foi bem o zagueirão da Ponte. Tira, joga a bola na linha de fundo. Primeiro escanteio do jogo pro Juventude, André. E na primeira boa descida do Juventude para o setor direito. O jogador Bolt, ele serviu ao Reginaldo, que no cruzamento, toque da zaga, linha de fundo é escanteio. Lado direito, sempre ele, o camisa 7777. Nenê na bola. Artilheiro do Juventude na competição com 6 gols. Vai completar 42 anos. Vem Nenê. É o capitão, é o dono do time. O Nenê. Vem ele para fazer a cobrança. Veio para a equipe do Juventude para encerrar a carreira. Nenê para a bola. Levantou fechado na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte Arthur. A bola volta aqui no meio. Vai queimada ali. Bateu forte pro gol. Ela passa, vai embora. Foi o Dani Bolt que bateu, não, o Jadson. O Jadson, camisa número 100, ex-Ponte. Meteu um dedo na bola ali na ponta direita, ela saiu, foi embora, linha de fundo. O Kaique pulou, se vai pro gol era caixa, hein, ô André? E o detalhe é que no escanteio, muito bem cobrado pelo jogador Nenê, a zaga rebateu e pegou de primeira. O jogador Jadson, o Kaique foi para a bola, não achou nada, linha de fundo, tiro de meta para Macaca, 0-0, informação para a Construtora Patriani. E o Elvis faz o passe ali pro Mailton, que não entendeu, né? Demorou demais para ir na bola também. A bola acabou ficando lá na linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Juventude fazer a cobrança. Ponte Preta e Juventude, como eu já disse, já se enfrentaram 27 vezes. O resultado mais comum entre as equipes é 1-0. 11 vezes o jogo terminou 1-0. 7 vitórias da Ponte, 4 vitórias do Juventude por esse placar. No Majestoso foram 13 jogos e o detalhe, nenhum empate nesses 13 jogos. Sempre um vence. A Ponte venceu 8 vezes, o Juventude 5 vezes. Bola para a equipe da Ponte, ganha a bola aqui no campo de ataque. Vem Macaca, bola aqui no meio, bola para o Felipe Amaral voltando ao time. Toca a bola para Paulo Baia, foi pro chão, falta. Falta do Bolt. Falta do Dani. O jogo tá parado, é falta pra Ponte. Vem bola na área da equipe do Juventude. Do time jaconeiro, hein, André? É verdade, falta cometida ali pelo jogador do Juventude, me parece a distância, foi o 93, chegou por ali o Reginaldo. É lance favorável à Ponte, vem para a cobrança, o camisa 10, Elvis na bola. Vem Elvis para fazer a cobrança da falta para a equipe da Ponte. Quem sabe bola na grande área da equipe do Juventude, primeira chance da Ponte Preta para fazer o gol. 6 minutos, 30 segundos passados, é primeiro tempo de jogo, tá 0-0, Ponte Preta Juventude, 18ª rodada, sexta-feira tem mais, Ponte CRB, Elvis para a bola, levantou fechado na boca do gol, dá um soco na bola, o Thiago Couto tira dali, põe bola aqui pelo meio, a bola volta pro time da Ponte ainda, é o Mailton vem, ganha essa bola, ganhou do primeiro, ganhou do segundo, vai queimar dali, bateu pro gol, chegou a zaga. Rapaz, chegou a zaga do Juventude. O cara se jogou na bola, fez igual o mano aqui do meu lado, Marcelo. Se joga pra ser feliz. Bola pra Reginaldo, vem contra-golpe da equipe do Juventude. Fez o passe no meio, bola pro Vitor Paulista. Tocou na ponta, vai queimar dali, bateu pro gol. Nenê pra fora. A bola passa e vai embora. Rapaz, eu vi essa bola dentro do gol. Que perigo, hein, André? E no cruzamento do Reginaldo, sobrou pro Jadson, que mandou pro Nenê. Viu o Kaique França adiantado, quis jogar por cima.
deu um toque de chapa de perna esquerda. A bola passou muito rente ao poste esquerdo da meta do goleiro da Ponte e foi embora. Por muito pouco, o Juventude não abre o placar no Majestoso. No YouTube, o Carlito Oliveira escreveu: vamos lá, Ponte, 2-1 hoje. Viviane Cristina, boa noite, amigos. Excelente transmissão, torcendo pro time da Macaca conquistar mais uma vitória. A Marisa Moreno também tá com a gente. E vem Juventude, bola aqui pro campo de ataque. É pro Nenê, Jadson também, tem que marcar os caras. Fábio Sanches chega por baixo, tira, a bola volta pra Ponte. Toca errado, ganha essa bola pra Macaca. Fábio Sanches ganhou a bola pra Ponte, trabalha a bola aqui na ponta. Vem Macaca, a bola com Ramon Carvalho. Ramon Carvalho toca a bola ali pro camisa número 21, que é o Thales. O Thales toca a bola ali no meio. A bola volta ali para Matheus Silva. Matheus Silva hoje jogando lá na zaga central. Trabalha a bola aqui na ponta, a bola para a equipe da Macaca, a bola pro Elvis. Fez o passe no meio pro Eliel, muito forte. Sai do gol, Thiago Couto para ficar com ela. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery. 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. 8 minutos e meio passados, é primeiro tempo de jogo, 18ª rodada Série B desse Campeonato Brasileiro. Ponte e Juventude vão empatando o placar de 0-0. O Juventude vem de empate contra o ABC em casa. Pelo placar de 1-1, a Ponte de derrota para o Tombense por 1-0 no Majestoso na 17ª rodada. E aí o Eliel faz falta ali para cima do Danilo Bossa, o jogo tá parado. Chamou, falou, Pedro Lino. Torcida do Juventude presente aqui no Moisés Lucarelli também. O Edson Cláudio tá perguntando aqui, o André está no banco? Sim, Edson. Foi pro banco o André. Aliás, eu não entendi muito, né? Mas concordo que o Eliel não era para ter saído do time. Então voltou, né? Bola para a equipe da Ponte, bola aqui para o campo de ataque, ganha a bola ali, o Felipe Amaral ganhava a bola para o Eliel, a zaga da equipe do Juventude tira, a bola volta aqui pelo meio, bola para o time do Juventude, bola com o Vini Paulista, ele toca a bola aqui na ponta direita, bola para o Dani Bolt, fez o passe no meio, vai queimada ali, bateu pro gol, era o Rodrigo Rodrigues. A bola sai, vai embora, linha de fundo. É mais um escanteio, no escanteio já tá 2-0 para a equipe do Juventude, hein, André? O detalhe é que tá uma avenida para o Dani Bolt, que veio trazendo, serviu ao Rodrigo Rodrigues, que girou em cima da zaga, a bola pela linha de fundo, é mais um escanteio, lado direito, sempre ele, o 7-7, Nenê na bola. Vem Nenê para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Juventude, daqui a pouco o toque de 10 minutos passados do primeiro tempo, tá 0-0, vem Nenê pra bola, levantou, tocou fechado na boca do gol, toca, ela passa, vai embora. Subiu ali o zagueirão Zé Marcos, meteu a testa nela, ela foi embora, linha de fundo, ninguém marcou. Jogador da equipe do Juventude, hein, André? E no bom escanteio cobrado pelo Nenê, Zé Marcos, na pequena área, no meio da zaga da Ponte, testou forte. A bola passou à direita da meta de Kaique França, foi embora, continua 0-0, Majestoso. Informação para Iga Atacado. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa e como passa. Mas como passa? 10h45 para arredondar, quase 11. Passados desse primeiro tempo no regressivo, 34 para terminar o primeiro tempo de jogo. 18ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro, te contém não, Majestoso. Ponte, Juventude, tudo igual. 0-0, placar ao vivo, Futebol Interior, Marcelo. Mais cedo com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, a Chapecoense venceu o Ituano pelo placar de 1-0. Tivemos também Tombense e CRB, 2-1 para o time mineiro. O Wilson Antônio, meu querido, de Lauro Miller, Santa Catarina, aqui no Facebook, o narrador falou estufar, tá certo? Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Juventude pela ponta direita, bola pro Reginaldo, fez cruzamento na boca do gol. Chega o Felipe Amaral para tirar. Não entendi essa não, Marcelo. Depois você, por favor, me explica aí. Bola para Paulo Baia. Paulo Baia toca a bola ali pro Elvis. Elvis na ponta. Eu não lembro de ter falado estufar não, né? Estufar a rede, você falou. E ele entendeu outra coisa. Nossa senhora. Ele entendeu outra coisa. Então eu só tô explicando que o narrador falou estufar a rede. Ô, louco, será que ele tá pensando que eu falei o que ele... Isso aí mesmo. Peraí, né? Poxa, eu vou falar, viu? Não confunda alhos com bugalhos. Meu Deus do céu, hein, gente? Minha Nossa Senhora. Só faltava essa agora, usar uma palavra dessa aí. Aí ninguém merece, né? Ô, meu querido,
E, como diz o outro, pelo amor, né? Bola aqui pra ponte, bola pro Ramon Carvalho, faz o passe aqui na ponta esquerda, toca a bola pra Felipe Amaral. Felipe Amaral, tem gente que às vezes acorda pra encher os pacová dos outros, né? Bola pra Ramon Carvalho, Ramon Carvalho pela direita, volta a bola pra equipe da ponte, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Juventude pra tirar. Aí completa lá o Dani Bolt, tira dali, a bola volta pelo meio, Fábio Santos jogando adiantado, hein? Ganha essa bola aqui pra equipe da ponte, o árbitro dá a bola, tá valendo tudo, bola pro Thales, vai queimar dali, bateu pro gol, espalma o goleiro, voltou pro Eliel, vai queimar dali, bateu pro gol, chega a zaga, tira. Chega, a zaga tira, joga a bola pra lateral, vai lateral pra equipe da ponte fazer a cobrança. Que perigo, André! E a zaga do Juventude está pedindo para tomar o primeiro gol. Detalhe que no chute do Paulo Baia espalmou o goleiro. Thiago Couto dá a volta, Eliel mandou para o meio, mas não tinha ninguém da ponte para colocar o pé e fazer o primeiro do jogo. Quase a macaca chega lá. Quase o primeiro gol. Ô, Frank, 13 passados. No primeiro tempo, a Ponte não tinha feito nada até agora. E aí, deu trabalho pro Thiago Couto lá, hein? Tá 0-0 o jogo. Ô, Carlos, a Ponte, ela precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade, né? Algumas coisas que a gente, às vezes, pontua, seria interessante o Felipe começar a observar. A Ponte com o Eliel em campo joga a bola no alto. Olha o tamanho do Eliel. Olha a Ponte. Elvis vai queimar dali, bateu pro gol. Ela passa, vai embora. Linha de fundo, pegou na zaga, escanteio pra Ponte, André. E do jeito que o Elvis pegou na bola, tinha endereço certo. De perna direita, ele soltou o pé, a bola bateu na zaga, foi embora. Lado esquerdo é escanteio para a Macaca, sempre ele o craque, Elvis. Camisa 10 na bola. Quer completar, Frank, rapidinho antes do escanteio? A Ponte só precisa achar o ponto de equilíbrio, Carlos, para abrir a contagem. A Ponte está bem no jogo, o Juventude é perigoso, hein? Cuidado com o Nenê. Escanteio para a Ponte, é o primeiro escanteio para a Macaca, o terceiro do jogo. Elvis para a bola, levantou, fechado na boca do gol. Thiago Couto dá um soco na bola, tira a bola, volta para Ramon Carvalho no meio. Ganhou para a Macaca aqui na ponta esquerda. Ele toca a bola para o Elvis, vem de novo. Cruzamento, ele vira o jogo, a bola volta pro Paulo Baia no peito, trabalhou, bola pro Thales, perna esquerda, vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta, o Thales chutou, hein, André? Chutou de perna esquerda, o Thales visando o canto baixo, esquerdo da meta do goleiro da equipe do Juventude, o goleiro Thiago Couto, a bola passou pela linha de fundo, foi embora. Tiro de meta para o Juventude, continua 0-0 majestoso. Informação para Shimozono, Mega Sorte e Loterias. O Edson Cláudio tá dizendo aqui que o meio campo tá jogando longe da zaga. Zaga doida para entregar. A Neuci Lucato, boa noite a todos. Hoje meu filho veio de Chicago. Estamos ouvindo vocês. Vamos, macaquinha. Aproveite o filhão aí, viu, Neuci? Um abraço pra ele aí, tá bom? Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque. Falta. Não, o árbitro não deu, não. O Elvis ficou pedindo falta, o árbitro não deu. A bola voltou pro time do Juventude, bola aqui pela ponta direita, bola pra Dani Bolt. Dani Bolt toca a bola aqui pro Jadson, jogando mais à frente. Bola pro Reginaldo, ficou pedindo falta ali. O Jadson, o árbitro não deu. Ô, Jadson, levanta, né, querido? Não foi falta no Elvis, foi falta de você também, né, queridão? A bola voltou pro 36, que é o Vini Paulista. Vini Paulista toca a bola pra Dani Bolt. Dani Bolt, a equipe do Juventude atacando pro gol da linha do trem. Ponte atacando pro gol do portão de entrada, ou dos portões monumentais do estádio Moisés Lucarelli. Ponte de branco, faixa preta no peito. Juventude, camisa verde, as costas toda verde, número branco. A frente listrado, né? Listas brancas e verde na vertical. Bola pro time do Juventude. Vem Dani Bolt, mais um cruzamento, pegou na zaga da Ponte, saiu. Linha de fundo, escanteio pro Juventude. Mais um aqui pela direita, André. E no cruzamento do Dani Bolt, a bola acabou explodindo por último. Ali no jogador estava o Arthur e também o Paulo Baia. A bola explodindo, o Paulo Baia foi embora. A linha de fundo, escanteio, lado direito, 77, sempre ele, Nenê na bola. O Everson Luiz tá dizendo aqui boa noite. Ele é torcedor do Vila Nova, mas hoje tá torcendo pra Ponte. Valeu, Everson, seja bem-vindo. Erivaldo Pigari. Boa noite, galera. A coisa tá feia. Pra nós, Novo Horizontino também, é torcedor do Novo Horizontino. Nenê pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga da Ponte, tira, bola volta aqui pelo meio. Nenê, vem a bola pro Reginaldo, cruzamento, Kaique. Pega o goleiro da equipe da Macaca. A bola ali pro Vitor Paulista, ele que fez o cruzamento, a bola voltou pro time da Ponte, a bola pro Belial, foi pro chão. Você ouviu aí o grito da torcida da Ponte? Porque ele tava à frente, merece cartão. E parece que tomou, hein, André? E tomou o primeiro do jogo.
O jogador, camisa número, vamos ver aí, o cidadão é o 21, Kelvin. Amarelado, primeiro do jogo, e se ele não para, o Eliel seria na cara do goleiro Thiago Couto. Falta para Macaca, lado direito, primeiro amarelo do jogo. Informação para Alvo Satoshi. O Ciro Paulini que está com a gente aqui juntos, 2-1 para a Ponte, boa transmissão. O Edivaldo Pigar tá dizendo que a coisa tá feia pro Novo Horizonte. O Novo Horizonte tá brigando na ponta da tabela lá. Já teve melhor, já foi líder, né? E o torcedor do Vila que tá torcendo pra Ponte é porque segura o Juventude, né? É isso. E é isso. Então vambora. Bola pra equipe da Ponte. Elvis pra bola. Levantou, tocou na boca do gol. Toque de cabeça da zaga da equipe do Juventude. Zagueiros da Ponte ali, o Fábio Santos e o Matheus Silva. Os dois dentro da grande área. Se o Juventude roubar essa bola, não tem zagueiro não, velho. É Mailton e Ramon Carvalho. Bola aqui pra equipe da Ponte. Bola pro Thales. O pessoal fica pedindo toque de mão do Thales. O árbitro não deu. A bola voltou pro Elvis. Elvis toca a bola ali pro Felipe Amaral. Felipe Amaral deu bobeira. Eu queria ver o Leonaldo no time, viu? Queria ver o Leonaldo no time. Bola voltou pela direita. Bola pro Mailton. O Mailton toca a bola pra Kaique França. Todo de amarelo. Goleiro da Ponte. Aliás, os dois goleiros jogando todos de amarelo. Aquele amarelo marca-texto. O Thiago Couto e o jogador da Ponte, goleiro da Ponte, o Kaique França. Bola pra Macaca aqui no meio. Trabalha a bola o time da Ponte. Vem bola com o Mailton. Fez o passe. Tocou pro Eliel. Entrou na grande área. Vai fazer. Bateu pro gol. Pra fora! Passe. Vai embora. Linha de fundo. Que chance. Perdeu a Ponte agora. No lindo passe ali pro Eliel. Quase o gol da Ponte, André. Tá desligado. E que pintura o passe do Elvis para Eliel. Ele saiu na cara do goleiro Thiago Couto e deu um toque de leve. A bola saiu mansamente, raspando o passe direito da meta do goleiro de Juventude e foi embora. Tiro de meta para o Juventude. Quase a Macaca chega lá, continua 0-0. Informação para Pizzeria e Papagaios. Carlos, oi. O Wilson Antônio foi que falou aquele negócio que você tinha falado, né? Ele corrige aqui, ele fala: Carlos Corsato, me perdoe, eu não soube expressar. É um torcedor do Juventude que disse isso. Mas eu procurei aqui no chat e esse torcedor deve ter apagado, então depois que você falou, viu, o Wilson? Mas obrigado, rapaz. Obrigado pela audiência aí. Um abraço pra você e pra todo mundo que tá ouvindo a nossa transmissão. Ele tá em Santa Catarina. Valeu, Wilson. Obrigado pela sua participação. Valeu. Obrigado pela participação. Dura que a gente não tem como também controlar muito, né? O chat, né? Eu tô procurando a mensagem aqui, mas não achei não, cara. Não tem como controlar. Foi no Face, né? Vamos passar a batida. E canais de futebol interior aqui, nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Chegamos a 20 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0. A Ponte já teve chance para fazer o gol. Juventude também. Bola aqui pra Ponte no meio, forte, a bola saiu para lateral. Lateral para a equipe do Juventude fazer a cobrança no campo de defesa. O Kelvin, que já foi amarelado com 17 minutos. Vem lá para fazer a cobrança do arremesso manual. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Passamos de 20 minutos, 30 segundos passados do primeiro tempo. No regressivo 24,5 para terminar o primeiro tempo de jogo. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite, porque o tempo passa e como passa. Majestoso, 18ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Ponte, Juventude em Ponte empatam 0-0. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Marcelo. Playoffs. Ou repescagem, como queira, da Sul-Americana, o América se classificou, hein? Na segunda partida venceu o Colo-Colo pelo placar de 5-1, está nas oitavas da Copa Libertadores, Sul-Americana, né? O time do Corinthians está jogando contra o Universitário e o jogo lá tá 0-0. Lembrando que amanhã pela Série B, Carlos, tem ABC e Guarani. A partida começa às 9h30, a nossa transmissão começa às 8h30 da noite. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. No YouTube você participa, no Facebook também, Futebol Interior. Deixa a sua mensagem, WhatsApp 989893526. Franquê, quase 22, metade da metade do jogo. 0-0 Ponte Juventude, fala do jogo aí.
A Ponte consegue se encaixar na partida, deu uma boa melhorada, né? A gente tava com um pouquinho de dificuldade entre a entrada da meia cancha no campo defensivo da Ponte e a nossa zaga. O Fábio e o Matheus definiu quem sai primeiro, porque esse é um grande problema na Ponte. Normalmente saem os dois do mesmo lado e aí é banana. Agora, o time começa a encaixar, precisa de um pouquinho de mais de capricho na parte ofensiva, Carlão. E só aqui, a título de curiosidade, o Nenê pode jogar muito, mas o cara é chato e gosta de apitar o jogo, hein, gente? O Edilson Roberto está dizendo aqui que o Amaral foi pisado, era jogada para vermelho. Nelson Netrinta Júnior não pode perder um gol desses. Bola aqui pro time do Juventude. Bola na ponta direita, 22, Dani Bolt. Vem ele para fazer o toque. Ele tenta tocar a bola pro Reginaldo. Reginaldo jogando um pouco mais avançado, um pouco mais à frente aqui. Aí chegou o Arthur, tirou, jogou a bola para lateral. Lateral para a equipe do Juventude fazer a cobrança. Lateral pro time do Juventude fazer a cobrança aqui pela ponta direita. 23 minutos passados do primeiro tempo. Tá 0-0 Ponte Preta e Juventude. A Macaca jogando contra o Periquito. Bola aqui pro campo de ataque. Sobe a zaga da Ponte. Fábio Sanches tira. Vem ali o Paulo Baia, sobe, não consegue dominar, a bola volta para Jadson. Jadson que é um volante, né, mas sempre joga um pouco mais à frente. Eu gostava do Jadson na Ponte Preta, acho que é um jogador até ok. Bola aqui pela direita, trabalha a bola do time da Ponte, bola para o Beliel, é para correr, ele foi ali para cima do Kelvin, que já tem cartão, vem na marcação ali para cima dele, o Kelvin tira, joga essa bola para lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Amanhã tem mais futebol, em 8h30 da noite, a bola vai rolar, 9h30 da noite para Guarani em campo. Você não pode perder a partir das 8h30 da noite. O Bugre, Lucas de Souza, vai transmitir o jogo aqui nos canais Futebol Interior com Wagner Ferreira, com Claudine Corsi e com o Albert Cavalcante. Você não pode perder amanhã a partir das 8h30 da noite. E na sexta-feira tem Ponte Preta e CRB por aqui, hein? Sexta, Ponte e CRB. Jogo das 19 horas. Às 19 o jogo, a partir das 18 estaremos com a jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, Thales pro chão, falta. O jogo tá parado, é falta pra Ponte, meia direita, campo de ataque, André. E foi o Jadson, acabou pegando na passagem, o Thales é lado direito, lance que vai levar perigo à meta do goleiro Thiago Couto. Vem aí o Elvis para a cobrança, se preparando. Informação para Café Canecão. Carlos, o CRB que perdeu hoje pro Tombense, né? E esse time do Juventude, apesar de não ter ganho o último jogo, não perde há 4 partidas. E com o Thiago Carpini, 70% de aproveitamento. A campanha com o Thiago Carpini realmente é muito boa, né? É muito boa a campanha com o Thiago Carpini. Tava na zona do rebaixamento quando o Thiago Carpini chegou. Falta pra Ponte. Não é o Elvis que vai pra bola não, hein? É o Paulo Baia. Levantou, tocou fechado na boca do gol. Pega o goleiro. Thiago Couto. Com o Paulo Baia em campo, a Ponte tem uma outra opção, né? Além do Elvis, o Paulo Baia bateu. Ele bateu direto, hein? Aí o Thiago Couto foi pra ela. E agora o árbitro vai pegar ali uma falta. Os caras estão pedindo ali o toque. O árbitro nem parou o lance. O Elvis está lá reclamando, né? Vai parar agora porque parou. Tem jogador do Juventude caído. Estão dizendo que o Elvis meteu a mão ali no rosto do Jadson. O jogo tá parado. E aí o Dani Bolt vai, conversa ali com o árbitro, Lucas Caneto Belotti, que é o quarto árbitro. O Thiago Carpini também. Rapaz, estão fazendo uma pressão danada na arbitragem aí, hein, André? Então sim. O detalhe que, revendo o lance pela TV... o Elvis acabou deixando a mão no rosto, mas não foi nada. Foi nada. Ele foi virar o corpo, aí você vai virar o corpo, você tem que equilibrar. Ele foi virar o corpo, ele esticou. Eu achei que a do Matheus Silva no Nenê foi mais pra cartão do que essa daí. Agora, se o VAR chamar pra ambulância desse aí, pode parar. A gente pode pegar e ir embora, cara. E o pisão no Felipe Amaral? Pode parar. Não, agora o Jadson, se for fazer algum teste pra ator, esquece, hein? Não, ele enganou todo mundo lá, pô. Ele passou, pô. Que ele enganou todo mundo. Tá todo mundo indo na dele, ó. Esquece, hein? Esquece. E não saiu amarelo. Rapidinho, Carlos. 2 abraços. Um para o nosso ouvinte de Chicago, Estados Unidos. Hello, my friend, Chicago. A big hugs. Ele é brasileiro. Ele é brasileiro? Ele é brasileiro, então, pô. Oi, meu amigo, tudo bem? Forte abraço para você, traduzindo. Tá certo. Então, para a Carol. A Carol que é a minha personal trainer. A Carol que... é muito especial, um alô todo especial para a Carol Carlos Corsato. O Edivaldo tá dizendo aqui, você acha que o Neném é chato?
Mas joga, viu? E como joga. Aliás, o Frank falou isso aqui, joga. né? Foi um jogadorzaço, né? Jogou muita bola e ainda tá jogando bem. Faz a diferença nesse time do Juventude. Bola pra ponte. É o Eliel que vem. A bola pegou na cabeça ali do Danilo Bosa. Aí o Eliel tá na ponta direita. Ele tem movimentação. Menino da base do time da Ponte Preta. Não faz gol há um tempão, mas é bom jogador. Vira, toca a bola aqui no meio. Bola pro Paulo Baia. Paulo Baia foi tocar, tocou errado, a bola saiu para lateral para a equipe do Juventude fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Nossa audiência aqui no YouTube tem lá a enquete, né? Para quem vence o jogo, 81% para Ponte, 2% para o empate. Juventude 17%, lógico, né, que a nossa audiência é de torcedores aqui da Ponte Preta, mas a gente agradece todo mundo aí que tá participando. Bola pro Ramon Carvalho, Ramon Carvalho faz o passe, Ramon Carvalho já errou mais um passe aqui, olha o Nenê, fez o passe no meio, era pro Rodrigo Rodrigues, o Kaique França sai do gol pra ficar com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Agora o árbitro não deu falta ali do Danilo Bosa em cima do Eliel, a torcida ficou chiando, o jogo tá parado para cobrança de lateral para a equipe do Juventude. O Mário Celso tá aqui, ó, o Mário Garotinho, abraços amigos, bom jogo a todos, que a Macaca vença mais uma. Abraço do Mário Celso, da Fria Praia do Ervino, em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Grande Mário Celso, dos maiores locutores, dos melhores narradores esportivos que esse país já teve. Como é que você sabe que tá frio lá? Ele que tá falando. Ah, tá. Ele que escreveu, pô. Eu tô lendo o que ele tá escrevendo aqui, cara. Pensei que era você que tava falando. Nenê joga até com uma perna só. Também corre e arma o jogo, tá dizendo aqui o Carlos Lemos Matozinho. É isso, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Vem o time do Juventude, bola aqui pro campo de ataque, bola pro Dani Bolt, trabalhou, bola pro Nenê, tem que marcar o Nenê, a bola voltou pro Jadson, vai queimar dali, bateu pro gol. Kaique França! Espalma o goleiro, ela vai embora, linha de fundo, escanteio pros caras. Ponte tá deixando tudo aberto aqui, viu? É escanteio para a equipe do Juventude, André. E clareou para o Jadson. Ele não pensou duas vezes. Meteu o pé direito na bola. A bola tinha endereço certo. Kaique França, de braço esquerdo, no canto esquerdo, tirou pela linha de fundo. Olha o Nenê no escanteio. Nenê para cobrança, levantou, fechado na boca do gol. Toque de cabeça para fora. Passe, vai embora, foi o Rodrigo Rodrigues. O barbudo. Meteu a testa na bola, ela saiu, foi embora. Que perigo, André. E de novo, no meio da pequena área, no meio da zaga da Ponte, subiu o centroavante Rodrigo Rodrigues, testou forte. Para a sorte da Macaca, a bola foi por sobre a meta de Kaique França. Tiro de meta, 0-0, majestoso. E vem de novo Juventude, Rodrigo Rodrigues na ponta esquerda, fez o toque pro Kelvin, pro Rodrigo Rodrigues, vai na linha de fundo, pra trás, pro Kelvin, perna direita, levantou, cruzamento na boca do gol, o Arthur tirou, ela não saiu da grande área, Ramon Carvalho mete a testa da bola pra tirar dali, Juventude tem a bola pra Dani Bolt, vem de novo, cruzamento, tocou pro Nenê, ponta esquerda, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou na zaga, voltou, chega a zaga da Ponte, ganha essa bola aqui com o Paulo Baia, pela ponta esquerda, toca a bola pro Elvis, quem sabe agora a jogada do Elvis, aqui na ponta esquerda, é pro Eliel, vem na marcação pra cima dele o Danilo Bosa, o Eliel tá na ponta esquerda, quem sabe boa jogada do Eliel. Rapaz, ele pôs o braço, pra mim foi falta, o árbitro não deu. O árbitro não deu, a bola fica com o time do Juventude aqui pela ponta, volta a bola para Nenê, Nenê pro Jadson. Meio campo do Juventude não tem marcação, hein? Bola volta lá pro meio, bola pro Vini Paulista, foi puxado ali pelo Felipe Amaral, vai tomar cartão, não vai ter jeito. Volta de suspensão, tome de cartão, André. Segundo na partida, primeira para jogadores da Ponte, Felipe Amaral amarelado, informação para Bebidas Poti. E a Ponte não ganha do Juventude há quase 5 anos. Última vitória da Ponte para cima do Juventude foi no dia 24 de julho de 2018, no Alfredo Jaconi.
em Caxias do Sul. Aquele jogo com gol do Roberto ainda, com naqueles jogos do Gilson Kleina, né? Naquela sequência de 9 jogos, 7 vitórias. A Ponte venceu o Juventude naquele ano e o Juventude foi rebaixado naquele jogo. Que ano foi esse? 2018. O Juventude foi rebaixado para a Série C. Verdade. Naquele ano. Depois ele cai, sobe mais uma vez, vai para a primeira divisão. Mas desde 2018 a Ponte não vence o Juventude. É falta para a equipe do Juventude fazer a cobrança. Nenê, vem ele para fazer a cobrança de falta para a equipe do Juventude. O Juventude tá gostando do jogo, hein? Nenê fez o passe, o Paulo Baia podia deixar a bola sair, não deixou. Deu de presente aqui pro time do Juventude. Bola pro Reginaldo, cruzamento, levantamento. Jadson, toca de cabeça. Rodrigo Rodrigues ajeitou pro Nenê. Por que o Paulo Baia não deixou essa bola sair, né? Tem coisas, eu vou falar pra você, viu, Frank? Tem coisas que não dá pra explicar, viu, cara? Carlos, nós estamos atingindo aqui quase 35 minutos. O Felipe precisa fazer uma leitura, Carlos, diferente. A Ponte está começando a perder as rédeas do jogo, deixando a Juventude gostar do jogo. O time parece estar muito desatento, principalmente nessa meia cancha, Carlos. E o juiz está começando a fazer o joguinho irritante. Ele não marca falta. E o time está entrando na dele. Isso não é legal. Ele não marca falta, hein? A Ponte tem que entender que ele não marca falta. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. O Wilson Corrêa tá dizendo aqui que o Paulo Baia tem que jogar pela direita. Foi por lá que ele fez 2 gols com a camisa da Ponte. Bola ali pro Ramon Carvalho. Ramon Carvalho na ponta direita, toca a bola aqui pelo meio. Trabalha a bola pra equipe da Macaca, bola pro Thales. Thales ganha essa bola aqui pela direita. Aí foi falta ali do Nenê, mas o jogo tá andando, né? O jogo tá andando. Bola pro Matheus. Na ponta direita, ele faz o jogo para Fábio Sanches. Capitão da equipe da Ponte, voltando hoje ao time da Macaca. Toca a bola ali pro Elvis. Elvis volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola pro Fábio Sanches. Campo de defesa. Ele abre o jogo, toca a bola na ponta direita. Bola pro Matheus Silva, próximo da torcida. O Matheus toca a bola pro Fábio Sanches. Os zagueiros, o Juventude por enquanto deixa tocar, né? E isso faz com que o Juventude fique com um jogador a mais, né? Porque se não marca 2 zagueiros, no final das contas fica com um jogador a mais. Mas só os zagueiros podem jogar. Bola ali pro Thales. O Thales já é o segundo jogo dele que ele não vai bem, hein? Também não tá jogando bem, pelo menos nesta primeira meia hora de jogo. Bola ali pro time do Juventude. Bola ali com o Vini Paulista. Vini Paulista vem na marcação, o árbitro para marcar a falta. Falta, o jogo tá parado, meia esquerda. Falta pra cima do jogador do Juventude, o jogo tá parado, André. Parece que na passagem ali o Matheus Silva acabou pegando o Vini Paulista. Falta pelo lado esquerdo, favorece a equipe do Juventude. Continua 0-0, majestoso. Informação para a Plano Alimentos. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Vai participando, mandando mensagem pra gente, para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, hora de girar para você tempo e placar do futebol. Toque de 35, você já ouviu, Felipe Marques já marcou, 35 passados do primeiro tempo, 10 minutos faltam para terminar o primeiro tempo, mais acréscimos, a coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! Te contei não, 18ª rodada Série B, Brasileirão, Ponte, Juventude, majestoso, tudo igual. 0-0, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Marcelo. Playoff da Sul-Americana, o Universitário vai empatando com o Corinthians pelo placar de 0-0. Mais cedo, o América goleou o Colo-Colo, se classifica para as oitavas de final e encara o Bragantino na próxima fase. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Paulo Baia. Pô, hoje parece que tá meio desligado no jogo, né? Aliás, a Ponte inteira desligada hoje no jogo, né, Frank? Thales na direita, o Paulo Baia aqui na esquerda. Ô, Carlos, na verdade é o posicionamento tático, é o que eu tô falando desde o começo do jogo. O Thales, as 2 boas chances da Ponte no início do jogo foi com o Thales. Só que a Ponte não prende a bola, a Ponte tá rifando. A Ponte precisa ter tranquilidade, pôr a bola no chão, Carlão. Tá deixando o Juventude gostar do jogo e tá vindo no estourão. Aí fica difícil, é só se acontecer um acidente.
Você vota lá no YouTube, na nossa enquete. Caiu um pouquinho aqui a porcentagem da Ponte. 79% para a Ponte, 16% para o Juventude, 5% para o restante ali, que é um empate. Bola para a equipe da Ponte, lado esquerdo, campo de ataque. Vem Arthur, faz a cobrança do arremesso manual, ele toca passe longo, bola para o Elvis. Elvis tenta fazer o passe de calcanhar, bola para o Paulo Baia vem, comete falta. O árbitro para marcar a falta, o jogo está parado. Falta para o Juventude no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Vai participando, YouTube, Facebook, Futebol Interior. No Facebook o Marcelo, o âncora tá lá. No YouTube é comigo, tá bom? Se tiver alguma mensagem no Facebook que não for pro ar, é a do Marcelo, tá bom? E mensagem diante, pode mandar 200 estrelinhas lá no Facebook que a gente lê com toda razão. Bola pro Nenê, foi pro chão, falta. Jogo parado aqui na ponta direita, falta pro Juventude, André. Acabaram pegando o Nenê ali perto da linha divisória de meio campo, lado direito. Quem chegou por ali foi o jogador Amaral, Felipe Amaral, que já tem amarelo. Falta favorece a Juventude, continua 0-0 majestoso. Informação para Ridier Comunicação Integrada. E eu no segundo tempo iria com o Leonardo na vaga do Amaral. Eu já tirava agora. No primeiro tempo é difícil você tirar, mas no segundo tempo eu já viria com ele. Nenê, para fazer a cobrança da falta para a equipe do Juventude. Bola na grande área, deu bobeira a Ponte, hein? Bola pro Bosa, trabalhou, vai queimada ali, bateu pro gol! Fora! A bola, passe, vai embora. Foi o Vitor Paulista, rapaz. Meteu um balaço, perna direita. Rapaz, que bomba, hein? Foi parar do lado da torcida do Juventude, André. E o Vini Paulista acabou cutucando para o Vitor Andrade, que mandou uma paulada de perna direita. A bola por sobre a meta do goleiro Kaique França. Tiro de meta para Macaca, continua 0-0 majestoso. Informação para restaurante do Dadá. Esse Vitor Andrade tem base no Santos, né? Jogou no Remo, jogou no Vila Nova, no Santos apareceu muito bem. Teve alguns problemas extra-campo aí, mas ele na bola, ele é bom jogador, viu? É muito bom jogador o Vitor Andrade, jogador da equipe do Juventude. O Paulista é o Vini e não o Vitor, o Vini Paulista. É bola para a equipe do Juventude, bola ali pro Nenê. Nenê até agora tá tomando conta do jogo, hein? O que era pro Elvis fazer aqui no lado da Ponte, o Nenê tá fazendo no lado do Juventude. Você vê a diferença de pensamento de futebol. O Carpini marcou o Ramon e o Elvis. Ele marca o Ramon e o Elvis. A Ponte Preta deixa o Nenê fazer o que quer. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O Edivaldo Pigari tá dizendo aqui, caso de desempate é por vitória, o primeiro critério sim, né? Primeiro critério, vitória. O segundo critério, saldo de gols. Bola para a equipe da Ponte. Tira ali o Paulo Baia. Bate, a bola volta. Danilo Bosa pegou no braço dele, hein? Se fosse na grande área, era pênalti. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani. Prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Roberto César Santos está dizendo aqui que a Ponte não tem esquema nenhum de jogo. O Edilson Roberto, Amaral para variar correndo risco do segundo amarelo. Estamos perdendo o meio campo. Tá dizendo ele aqui. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. O Felipe Marques já marcou na mesa de som dos canais Futebol Interior, 40 minutos, 40 passados do primeiro tempo. Aproveite cada segundo, essa é a coisa mais divina desse mundo. Aproveite, gente, porque o tempo passa. Te contei não, para homenagear aqui o nosso Mário Celso Garotinho, ligado com a gente. Série B, Campeonato Brasileiro, 18ª rodada, penúltima rodada Série B do Brasileirão. Majestoso, Ponte, Juventude, tudo igual, 0-0, Marcelo. Pela Copa Sul-Americana, o Corinthians vai empatando com o Universitário pelo placar de 0-0. Amanhã, 9h30 da noite, a bola rola. Tem ABC e Guarani, transmissão dos canais Futebol Interior. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Carlos Cossa
Meu momento é agora, meu caminho é feliz. Se há uma crise lá fora, não foi eu quem fiz. Bola pra ponte, era pro Elvis, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, a bola voltou pra Ramon Carvalho. Canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Bola pro Mailton, sumidaço no jogo também. Eu insisto em dizer que alguns jogadores, né, é cara pra segundo tempo. O Mailton é um deles, né? O Mailton é um deles, é cara pra segundo tempo. Mas o pessoal tava pedindo o Mailton na lateral direita. E o Felipe Moreira colocou. Não quero ninguém criticando, hein? E o nosso comentarista falou que a escalação estava boa. E eu também falei. Na peça ofensiva, viu? De preferência. Ô Carlos, mas o grande problema da Ponte hoje é que o time não se encontrou. E o juiz está com 2 pesos e 2 medidas, gente. O Vitor Andrade foi chamado a atenção pelo próprio árbitro, que ele tentou uma cotovelada no Mailton. Na jogada seguinte, contra-ataque da Ponte, o Vitor Andrade vai, dá no meio do Thales e o juiz faz de conta que nem viu, pô. Aí não, né? Me ajuda a te ajudar, juizão. O Edilson Roberto coloca aqui. Roberto, esperar algo desse treinador não vai ter nada. O Edson Cláudio, pelo amor de Deus, acorda a Ponte. A feijoada foi boa com esse frio. Não pode falar de feijoada para jogador, viu? Senão eles mandam o técnico embora. A bola aqui pro time do Juventude Vinha, Felipe Amaral. Felipe Amaral é muito bom na marcação, mas ele toma muito cartão, né? E agora há pouco fez uma outra falta. Se o juiz quisesse atrapalhar o nosso jogo, poderia dar o segundo cartão amarelo pro cara. Bola pro time do Juventude. O Kelvin, por exemplo, tomou cartão e não fez mais nada. Bola ali pela ponta direita. Vem Juventude. Cruzamento, levantamento de uma área para outra. Ela sai e vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pra ponte, fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. O Edilson Roberto tá dizendo aqui, ó, a Ponte tá mal, não tá jogando nada. O Roberto Santos, já estamos na retranca. Pra variar. Paulo Baia, o jogo tá parado. Ó, tá parando aqui a jogada pra marcar alguma coisa. Rapaz, mas estão conversando, hein? Então, eu gostei do corte de cabelo do Marielson, rapaz. Inveja lateral boa pro essa. Juventude. Inveja boa essa. Queria ter um cabelo para fazer um corte desse aí. A bola pela direita. Vem para fazer a cobrança o Dani Bolt. Para fazer a cobrança do arremesso manual. Toca a bola aqui pro Reginaldo. Reginaldo trabalhou a bola ali pro Rodrigo Rodrigues. Último toque do jogador do Juventude. Ela saiu para lateral, mas lateral para ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery. 3256-7626. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Todos os jogos as mesmas coisas. Haja coração. Tá dizendo aqui o Severino Francisco da Silva. Osmar Dangar. Boa noite, amigos. Estou chegando agora. Osmar, nós continuamos naquela mesma toada, tá bom? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Vem o time do Juventude, bola lá pela ponta esquerda. Cruzamento, levantamento na boca do gol por baixo. Fábio Sanches foi bem agora na bola para tirar, porque o cruzamento ali do Vitor Andrade foi legal. A bola voltou pro time da Ponte. Ponte não acerta passe. Horrível. A Ponte tá horrível. Horrível a macaca. Mais 2. Vamos até 47, informa aí o André Luiz, o nosso repórter. Bola aqui pela ponta esquerda. Bola pro Reginaldo. Reginaldo Vini Paulista. Vini Paulista, cruzamento. Arthur mete o pezão na bola, tira a bola, volta pra Jadson. Na ponta esquerda fez o passe. Aí, ainda bem, eles também erram, né? Bola voltou pro Paulo Baia. Paulo Baia toca a bola aqui pro Elvis. Elvis de primeira pra Ramon Carvalho. Ramon Carvalho tocou nas costas, bola pro Mailton. Mailton na ponta, volta a bola pra Ramon Carvalho. Ramon Carvalho aqui pela ponta, 45 minutos, 30 segundos, primeiro tempo de jogo. 0-0, Ponte de Juventude, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery. 3744-2121. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, bola pro Eliel, por baixo, chegou a zaga da equipe do Juventude pra tirar, a bola voltou pro Vitor Andrade, ele é correria, tá na ponta, o Nenê passou, pediu, por baixo, chegou a zaga da Ponte, a bola voltou, completa Rodrigo Rodrigues, Felipe Amaral, tira errado, chega a zaga da Ponte. Rapaz, Felipe Amaral não tá jogando nada hoje. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
O Pedro Beraldo tá com a gente. Ô Pedro, obrigado pelo elogio aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Edilson Roberto, Elvis muito mal. Tá dizendo ele aqui, o Carlos Lemos Matozinho, o Mailton joga bem na esquerda. Bola pra Ponte, 46 e 40. Bola pra Macaca, vem Paulo Baia. Pega a bola aqui no meio. A bola voltou pro Elvis. Vai tocar a bola na ponta direita. É bola pro Mailton. Sobe a zaga da equipe do Juventude pra tirar. 46 e 50. Bola ali pro Vitor Andrade. Vitor Andrade veio. Não pode fazer falta, viu? Não pode fazer falta. A bola voltou pro Nenê. Dá um balão nessa bola. A bola pega na ponta esquerda. A bola pro Kelvin. Vem Kelvin. Vai pro cruzamento. Cruzamento fez a finta, virou, tocou bola pro Rodrigo Rodrigues, queimou dali, bateu pro gol, Kaique! Último lance do primeiro tempo, o Kaique teve que trabalhar, André. E como teve? O detalhe que a bola enfiada para o Rodrigo Rodrigues, ele show forte. Perna direita no meio do gol, o Kaique fez a defesa. Continua 0-0, majestoso. 0-0 a ponto, centro do gramado. Marielson Alves da Silva, baiano de 41 anos. Fim de jogo no primeiro tempo. 0 pra Ponte, 0 pro Juventude. Olha, tô dizendo que tô pra dizer que esse 0-0 pra nós caiu do céu, viu? Caiu do céu. Deixa eu chegar lá no estádio. Moisés Lucarelli, Pedro Lino. Não tá o Pedro Lino? Chama o Pedro Lino lá pra falar com a gente, que eu quero saber como é que tá a torcida. Como a torcida tá pensando aí nesse jogo. Saída dos jogadores no gramado. André Luiz, o nosso repórter feliz. 0 Ponte, 0 Juventude. Eu confirmo a você o placar. Intervalo de jogo. Moisés Lucarelli, Campinas. A Macaca vai empatando com o Juventude em 0-0. Jogadores da Ponte saindo. Vamos ouvir o zagueiro Matheus Silva. Não tá saindo nada. Vamos lá. Matheus Silva? Não vai sair. É da NET. Vai, é da NET. Rapidinho. Aumenta o volume, senão não vai dar. Só tem pra falar, eu vou voltar pro segundo tempo pra conquistar essa vitória que é de suma importância pra gente na competição. Muito obrigado. Tá aí, essa palavra do zagueiro Matheus Silva pelo lado da Ponte, Carlos Corsato. Vamos saber quem foi o infeliz que mutou isso aí, né? Vamos saber, né? Vamos lá. Jogador do Juventude falando aqui, mas o Pedro Lino tá chamando. Vai, Pedro. A torcida da Ponte vaiou bastante o time da Ponte agora na saída do gramado. O Felipe Moreira foi bastante xingado. A torcida não tá contente, não. Aí não dá nem pra criticar o torcedor, né, Frank? Rapidinho, uma palhinha sua do primeiro tempo. Não, de jeito nenhum, né? E tem que cobrar, né, Carlos? Não é possível 2 partidas seguidas você conseguir... mas a questão muitas vezes, Marcelo, não é só você escalar certo. Você tá lá, você vai escalar certo seu treinador. Algumas coisas é óbvio, né? Vamos ver pro segundo tempo. O time tá sem esquema, não tem alternativa. Eu entendo que o Felipe Amaral não vai voltar pro segundo tempo, mas vamos aguardar. Bom, é isso. Depois do intervalo, o Marcelo vai comandar o intervalo do jogo aqui nos canais Futebol Interior, Juventude e Ponte e Juventude empatam pelo placar de 0-0. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Volta, 10 da noite, mais 23 minutos de intervalo de jogo no Moisés Lucarelli. 0 para Ponte, 0 para o Juventude. Juventude teve as melhores chances no primeiro tempo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que tá no Facebook, né? Primeiro tempo eu acabei não mandando, mas vamos lá. Adalberto Pinheiro, Joelson dos Reis, Gilson Rossetti, Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Ailton é na esquerda, o Ricardo Mendes, Ricardo de Porto Velho, faz tempo que não vi uma narração tão bem feita, parabéns. Obrigado, viu, Ricardo? Roberto Santos, Renato Bueno, está em Olímpia. A Irene Xavier tá mandando boa noite, bom jogo para todos. O Wilson Antônio, já ratifiquei aqui, já explicou, né? Obrigado. Ele tá falando, ó, tem que tomar cuidado com o Nenê. O vovô Nenê é artilheiro. Cara, o Nenê joga muita bola, né? O Nenê sobra nessa Série B. Quem mais tá com a gente aqui? O Diogo Mores. Registrando o Ivo Lentes, o Fernandinho Franco, o Sérgio Soares, que não é o treinador, o Maurício Passarinho, o Marcelo Oliveira, todo mundo acompanhando a gente aqui no Facebook. É claro que você pode mandar sua mensagem também pra gente. Lembrando que pela Série B do Campeonato Brasileiro já tivemos 3 jogos. Ontem o Botafogo venceu o Criciúma 1-0, hoje Tombense 2, CRB 1, transmissão dos canais Futebol Interior, Chapecoense e Ituano 1-0 para Chape. E esse jogo é o único nesse momento da Série B, Ponte Preta e Juventude. Vamos saber como é que tá a Copa Sul-Americana. Seguindo aqui o placar ao vivo do Portal Futebol Interior, o Universitário vai empatando com o Corinthians pelo placar de 0-0. Mais cedo o América venceu a equipe do Colo-Colo por 5-1, resultado que classifica o time mineiro para as oitavas de final, vai encarar o Bragantino. São 10 da noite, mais 25 minutos. Daqui a pouco eu volto com a análise de Frank Francisco, o que foi esse primeiro tempo de 0 Ponte, 0 também para pro Juventude. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriani na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte-Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol! Você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, intervalo de jogo no Majestoso, frio, majestoso, e a Ponte fria também, não aqueceu no primeiro tempo. Ponte Preta 0, Juventude 0, 18ª rodada, Campeonato Brasileiro, Série B. Meu comentarista, Frank Francisco, eu quero a sua análise, eu quero a sua opinião, disseque esse primeiro tempo pra gente e pra nossa audiência, meu querido FF. Rapaz, disseque. Olha, vou te contar, hein? Parabéns, Marcelo. O melhor até aqui da transmissão foi o disseque. Eu, quando tô ao lado de você e do Carlos, eu fico inspirado. O vocabulário do rapaz, eu vou falar, hein? Também. Essa daí eu acho que ela é uma palavra oriunda lá da década de 40. Beleza. Bom, vamos lá. Torcedor. Frank, não você. Torcedor Ponte Pretano, vamos tentar discorrer aqui. Discorrer, ó. Ô Marcelão, você me fez uma pergunta e eu estava aqui matutando o que o torcedor, por exemplo, está vendo em campo, e a gente tem que fazer uma clara separação. A campanha da Ponte Preta, o momento que o time passa, e vamos separar a parte técnica do jogo. Você me perguntou e eu fiquei com aquilo na cabeça e estava pensando aqui. Que culpa tem o Felipe Moreira? Vamos pontuar, gente. Ele fez tudo o que todo torcedor estava pedindo. Mailton na lateral direita, Elvis na meia cancha, Eliel de centroavante. Então, em tese, todos nós, ao olharmos a escalação, opa, entrou certo. Agora vamos para a prática da partida. A Ponte tentou, no início do jogo, jogar o seu jogo, até estava indo bem, até o Carpini fazer a leitura do que acontecia em campo. O Elvis, ele colou a meia cancha dele, compactou o meio campo, deu uma, como que se diz, uma encaixotada no Elvis, e aí o que acontece? A bola ficava com o Ramon, com o Felipe Amaral. O Carlos falou bem aqui, hoje infelizmente o Amaral estava errando muito passe, ele é muito bom na marcação, mas estava errando muito passe, e tem hora que tem que fazer falta, porque vai deixar o cara vai na cara do gol, e aí acaba tomando o cartão. E, infelizmente, duas coisas que eram para ter fluído muito bem no jogo e precisa acontecer no futebol moderno hoje, é tudo correria, é preciso esse chamado... Eu vou buscar lá atrás, hein, Carlos? Não tá falando de coisa nova? Vou buscar Cláudio Coutinho. Tem que ter overlapping. Os laterais hoje tem que descer. Se você tem dois laterais que não descem, eles têm que fechar para o meio do campo. E o seu meia, um dos meias, no caso nosso é o Elvis, ele não vai abrir. Então, você vai precisar o quê? Que dois jogadores saiam de trás para ocupar o espaço na frente. Para que os dois extremos da Ponte, que jogam muito aberto, possam fechar com o Eliel e a gente ter ocupação de espaço. O que aconteceu? Toda a jogada de ataque da Ponte, mais ou menos depois dos 25 minutos. Quando o Elvis conseguia fazer a bola chegar no Paulo Baia, o Paulo Baia dominava ela, ele erguia a cabeça e não tinha ninguém para passar a bola. Ele não tinha o que fazer. Aí ele prende a bola e tem que recuá-la para trás. Ao recuar para trás, o Juventude faz a blitz, toma a bola e se manda. Então, o que acontece? O Felipe ele vai ter que ser radical. A Ponte precisa mudar no jogo as duas alas. A gente precisa de velocidade pelos lados. Então, para mim, eu já faria de cara a do Felipe Amaral, porque já está com um amarelo, um jogo desse, com o Nenê do outro lado, eu não daria bobeira. Eu tiraria o Felipe Amaral já de cara, Marcelão. Essa já seria a minha primeira substituição. Talvez não fosse tão ousado. Tentaria o
Ou não, eu seria assim, eu vou falar a verdade. Já trocava os 2 alas da ponte de cara e esperava para ver como é que ia ser. Então vamos lá, você ia tirar o Felipe Amaral, você ia colocar o Leonaldi? Não. Não, pode ser, Marcelo, pode ser. Não tinha pensado exatamente nele, mas é uma opção interessante. Aí eu tô perguntando, você diz a sua opção aí. Nas laterais, como é que você ia fazer? Na lateral você teria a possibilidade aqui, ó, por exemplo. O Mailton você tirava do time? Ah, sim, o Mailton não encaixou. O Mailton tem que jogar na segunda linha pra frente. O Mailton de lateral, esquece. Então você colocaria o Everton na lateral direita. E na Isso. lateral esquerda, como é que a gente ia fazer? Ia com o Mailton, tirava o Arthur, é isso? Ou não? Ó, eu colocava o Filipinho, tá? Pode me xingar como for, mas eu punha o Filipinho de lateral esquerdo. E você ainda ganhava mobilidade. Vamos ver. Vamos aguardar. Os times estão voltando pro segundo tempo, né? Vamos ver se a Ponte Preta vai ter mudança ou não no frio gelado estádio Moisés Lucarelli. Ó, e na primeira atividade de pré-temporada, o Bayern de Munique enfiou 27-0 num time amador da 9ª divisão lá do campeonato alemão, chama Rotak. O jogo teve uma média de 1 gol a cada 3 minutos e meio. Olha, coitado do narrador do jogo, hein? 27 gols. Não foi a primeira vez que o time foi massacrado pelo Bayern. Em 2019, o time de Munique foi mais econômico e goleou o adversário por 23-0. Então, se você contar 2 jogos, são 52-0 para o Bayern contra esse Rotak da 9ª divisão. Bom, ô Frank, melhor da Ponte no primeiro tempo na sua visão? Ah, Marcelo, tá difícil, hein? Mas vamos lá. Pelo espírito de luta, a garra em campo, o Fábio Sanches. Fábio Sanches, muito bem. O Luiz Augusto Duarte Simas. Que coisa horrível está jogando esse time. Não acerta um passe. Ó, e parece que não, mas a Ponte teve mais posse de bola, hein? Mudou. 51% de posse de bola no primeiro tempo. Vai, repórter feliz. É a alteração do Felipe Moreira e aquela que o Frank Francisco pediu. Tá indo embora o 8 Amaral para a entrada do meia dúzia Felipinho. Primeira alteração do técnico Felipe Moreira da Macaca. Bom, Felipinho vai jogar no meio, né? Vai ser volante, vai substituir aí o Felipe Amaral, que acabou tomando cartão amarelo no primeiro tempo. Deixa eu mandar um abraço pro Batata. Boa noite, queridão. Estou no trabalho ouvindo vocês e haja coração. Eu não sou corneta, hein, Carlão? Acho que todo torcedor ponte pretano é corneta, né, o Batata? Um abraço pra você, meu querido. Fim do intervalo de jogo. As equipes voltando pro segundo tempo. Vai começar o espetáculo. Quem sabe com uma vitória, 3 pontos da Ponte Preta pra cima desse bom time do Juventude. E ele transmite todas as emoções do segundo tempo pra você. Ele vem aí. Carlos Corsato. Sempre e pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Vai começar o segundo tempo. Vai começar o segundo tempo. Tem Ponte Preta e Juventude em campo. Apita o árbitro. A bola está rolando no Majestoso. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. A Ponte mexeu, né, André Luiz? Mexeu sim, foi embora o camisa 8 Amaral para a entrada do meia dúzia Felipinho. Meia dúzia Felipinho tá no jogo, 8 Amaral foi embora. E o Juventude é o mesmo para a segunda etapa. Informação para a construtora Patriani. Deixa eu abraçar aqui o Joaline, grande Joaline tá com a gente aqui, abraço a todos. Tá lá na Vila Padre Anchieta. E ó, não vamos esquecer, hein, que sábado agora, dias 22 e 23, na Praça do Bairro, lá tem o Arraiá do Jósimo. Vamos convidados lá para conferir o Arraiá do Jósimo, hein? Você não pode perder, Praça do Bairro Jósimo, o Arraiá do Jósimo, a partir das 7 horas da noite, dias 22 e 23, com muita coisa boa, apoio para a ONG Amigos da Tapeçaria e para o pessoal aí, para as entidades assistenciais lá do bairro. Um abraço lá pro Joaline, que é Ponte Pretana e tá ligado conosco. Um abraço pro Batata também, mandou mensagem aqui no zap da rádio. O jogo tá parado, tem falta pra equipe do... Não, posse de bola, não é falta. Posse de bola pra equipe do Juventude. O Vitor Andrade toca na bola pra equipe do Juventude. Filipinho, na vaga do Amaral, que tomou um cartão amarelo. Vamos fazer um bolão aqui. Com quantos minutos o Filipinho vai tomar um cartão amarelo, ô Francisco? Ó, eu vou falar pra você que ele não vai tomar cartão amarelo. Marcelo. 15. André. 16. 20 minutos. Até 20 minutos, um cartãozinho amarelo aí pro Filipinho. Fazer o quê? São bons jogadores.
mas tomam cartões aí à vontade. Aliás, a Ponte tem hoje pendurados o Ramon Carvalho, o Edson e o Filipinho. Ih, deu ruim, olha o Juventude, toque de cabeça, Arthur! Mete a testa nesta bola, tira! Rapaz, jogador do Juventude sozinho para fazer o cruzamento, o Kelvin ali. A bola voltou de novo pro time do Juventude. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Kaique, França. Segundo tempo começa como termina o primeiro. Com o Juventude em cima de nós, Frank. Eu acho que o Felipe vai esperar a gente tomar um gol aqui em cima do Mailton. Aí ele tira, né? Pô, gente, pelo amor de Deus, o Vitor Andrade tá deitando e rolando. Será que a gente é cego e não enxerga futebol? Pô, ô Felipe, ajuda a te ajudar também, né, brother? O Carlos Eduardo Lemos Matozinho tá dizendo aqui, gente, um pouquinho de calma que eu vou aqui nas mensagens, tá bom? Tira o Elvis e vem com o Filipinho, tira o Amaral e vem com o Leonaldi, tira o Arthur e vem com o Mailton pela lateral esquerda e coloca lateral direita, ganha o jogo e o meio campo. O Carlos Lemos Matozinho, eu li a mensagem do dia que você escreveu aqui, viu, Carlão? Edilson Roberto, Frank na mosca, Filipinho na esquerda, mas... Gente, vocês usam adjetivos aqui que eu acho um pouco de falta de respeito, né? Então por isso que eu não leio, tá? O Felipe Moreira não ousa. O Edson Cláudio, bora acordar a Ponte. Ô, gente, mas... Pô, tá todo mundo pedindo aí pra ele tirar o Felipe Amaral. Ele tirou. Agora, essa de colocar o Filipinho na lateral esquerda, eu respeito a opinião do Frank, mas eu discordo em gênero, número e grau. Se for pra colocar na lateral, coloca o Mailton, que não tá jogando bem de lateral direito. Bola pra Ponte, quem sabe agora na ponta esquerda. Bola pro Paulo Baia, vai pra linha de fundo, cruzamento, chega a zaga, tira. Mas o último toque foi do jogador da Ponte, ela saiu linha de fundo sem perigo. Tirou de volta pra Macaca, tem lá o camisa número 22, o Dani Bolt. Caído lá, o jogo tá parado, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. No nosso YouTube aqui, a nossa enquete. Obrigado a todo mundo que votou. Foram 122 votos. 73% Ponte. Juventude 19% e o restante pro empate. Valeu. O Gustavo Carvalho. O Arthur não está em boa fase. O Elson Ponte Preta. Tá ligado com a gente, valeu Elson. Mailton foi mal no primeiro tempo, quase não passou no meio campo e quando passou, não progrediu. Bola tá aqui no campo de defesa, bola para a equipe do Juventude, bola pro Vitor Andrade, vem o camisa número 32, ele sai da ponta, vem pro meio, quase 5 minutos passados do primeiro tempo de jogo, segundo tempo de jogo tá 0-0, bola aqui pro time do Juventude, vai ter que parar o jogo, né? E voltar a bola aqui, tem que parar o jogo, gente. Não pode fazer isso. Tem que parar o jogo, mas que demora para apitar. Pegou no juiz, tem que parar. A bola vai ter que voltar pro time do Juventude. Não pode, tá na regra. Marcelo Borges, abraço para todos, boa transmissão. Ô, Marcelo, obrigado. Pelo amor de Deus. Filipinho na lateral esquerda, mais um que é o Filipinho na lateral esquerda, hein? Tem que se relançar, pelo amor de Deus, Jorge Matheus. Danilo Silva, vamos nega véia, tá difícil. Tô lendo a mensagem do ouvinte aqui. O Gustavo Carvalho, o Marcelo Borges, o Elson Ponte, vem Ponte, bola que vem, a equipe do Juventude, bola pro campo de ataque, vem Nenê, vai bater pro gol, bateu pro gol, pegou na zaga, voltou, sobrou pro Juventude, lá na ponta esquerda, vem bola aqui na ponta pro time do Juventude, é o Dani Bolt, deixa a bola sair. Achei que o Dani Bolt podia cruzar essa bola, mas ele deixou a bola sair. Um detalhe. Precisou ali, esperou pra sair pra lateral, vai. O detalhe é que no chute do Nenê, se não bate na zaga da Ponte, me parece que a distância bateu no Matheus Silva, se não bate nele era gol certo do Juventude, era caixa. Juventude voltou melhor ainda do que no primeiro tempo. Lateral para a equipe do Juventude, fazer a cobrança lá pela direita, do lado do povo, do lado da torcida, 6 minutos passados do segundo tempo, tá 0-0, mas a Ponte não joga bem, bola pro campo de ataque, Arthur dá um bico nessa bola, tira dali, bola volta ali pro Eliel, o Eliel faz o passe, não consegue resolver, a bola volta pro time do Juventude, vai deixar a bola ali pro Thiago Couto, sai da grande área com os pés. Ele toca a bola na ponta direita. A bola volta aqui pelo meio. Bola para a equipe do Juventude. Bola para o Vini Paulista. Vini Paulista toca a bola aqui para o Nenê. Nenê não tem marcação em cima dele. A bola volta aqui para o camisa número 32, que é o Vitor Andrade. Vitor Andrade para o Nenê. Cruzamento na boca do gol. Matheus Silva.
Testa na bola, linha de fundo, escanteio pro Juventude, André. E de novo, Vitor Andrade para Nenê, que com muita maestria nem levantou a cabeça, cruzou, e se não fosse o toque providencial do jogador Fábio Sanches, lance que levaria perigo. É escanteio lado esquerdo, o Nenê na bola. Quinto escanteio pro Juventude no jogo, primeiro no segundo tempo, Nenê na ponta esquerda, vem ele pra fazer o cruzamento, 7 minutos, segundo tempo, Nenê pra bola, levantou, tocou na boca do gol, Fábio Sanches sobe, a bola volta pra Jadson, na ponta direita tocou, bola pro Reginaldo Carequinha, cruzamento, levantamento na boca do gol, era ali pro Zé Marcos, sobe a zaga da Ponte, tira, bola volta, campo de ataque, chegou a zaga, tirou, a bola voltou pro Nenê, quem manda ali, bateu pro gol, espalma Kaique França, joga a bola, linha de fundo, é mais um escanteio, o gol do Juventude tá amadurecendo, hein, André? Tá desligado. E de novo ali, Matheus Silva resvalou a bola, Nenê pegou de primeira, a bola no ângulo, linda defesa de Kaique França, evitando o primeiro gol do jogo, o primeiro do Juventude, escanteio lado esquerdo, Nenê, 7-7 na bola. Ponte não joga nada no começo do segundo tempo, parece que não adiantou nada o intervalo, Jesus amado, escanteio, vem Nenê pra bola, 8, segundo tempo, levantou, tocou na grande área, Matheus Silva sobe, só dá Juventude, parece que a Ponte joga no Alfredo Jaconi, o Juventude domina o jogo, vem cruzamento, levantamento, chega, a zaga da Ponte tira, pegou ali no Thales, saiu lateral. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada, acesse ridger.com. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Lateral para a equipe do Juventude, lateral cobrada, a bola voltou pro cruzamento, levantamento na boca do gol, Fábio Sanches. Parece aquele treinamento, sabe? Ataque, ó, vou montar aqui um time, ó, aqui a defesa, vocês ficam posicionados aqui, e o ataque aqui, ó. Ataque contra a defesa. Gente, só dá Juventude, hein? É mais um escanteio, agora lá pela direita, André. E dessa vez a cabeçada do Rodrigo Rodrigues, providencialmente mandou para escanteio o Fábio Sanches, é mais um, lado direito agora, sempre ele o craque, camisa 77, Nenê na bola. O Edson Cláudio, pelo amor de Deus, cadê nosso técnico? Edilson Roberto, sempre Kaique, escanteio, levantamento, na boca do gol, Matheus Silva sobe pra tirar, zaga da Ponte tira errada, a bola volta aqui no canto de novo, bola pro Nenê, perna esquerda, vai passar, Nenê levantou, tocou na grande área, o toque de cabeça pra fora. Vai embora, Vitor Andrade. Ela saiu, linha de fundo, tiro de volta pra Ponte. André. É o último toque do Vitor Andrade, a bola pela linha de fundo. Tiro de meta para a Macaca, Felipinho ali tá levantando na dividida com o jogador do Juventude, tudo bem com ele. Tiro de meta para a Macaca, continua 0-0 majestoso, informação para Iga Atacado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza, peça pelo delivery, 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Ponte saindo aqui na jogada apoiada, bola pro Meliel, ganhou na ponta direita, pede a bola aqui pela ponta o time da Macaca, bola pro Thales, Thales virou, tocou bola pro Mailton, é o Mailton de lateral, ele é bem tranquilão, né? Bola aqui pelo meio, cruzamento pro Eliel, não dominou, não pegou. O errado que deu certo, o Eliel tava aparecendo na cara do gol, hein, André? E no primeiro bom cruzamento do Mailton no jogo, o Eliel deu uma escapada na bola, um contrapé quase, o camisa 9 da Ponte, guarda lá dentro, continua 0-0, informação para Shimozono, Mega Sorte e Loterias. É, o Mailton na lateral direita, ele parece eu quando eu era jovem, né, que ia pra balada, né, e ficava ali tímido, né, no cantinho. Não falava com ninguém, o Mailton na lateral direita é isso. Bola pro time do Juventude, vem Juventude, bola pro Jadson, tem chamada daqui a pouco, o Pedro fala, porque vem ali o levantamento, bola pro Nenê, pegou na grande área, vai fazer, bateu pro gol, cruzado, passa por todo mundo. Vai ficar na ponta direita, lateral pra Ponte. Fala, Pedro. Quando joga o Mailton, dá saudade do Everton. Quando joga o Everton, dá saudade do Mailton. Boa, gostei. É isso. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Hoje o jogo da Ponte está pior do que contra o Tombense, hein?
O Juventude é melhor, mas Tá a Ponte mesmo. joga menos do que jogou contra o Tombense. Não merecia perder pro Tombense, agora pro Juventude não tá merecendo empatar. Bola pro time da Ponte, bola aqui no campo, mas é o jogo. Bola pro Elvis, fez o passe na direita, trabalhou, vai fazer, o Thales bateu pro gol, pega o goleiro, voltou pro Thales, cruzamento, não tá valendo nada. Tá marcando escanteio, né? É escanteio pra Ponte aqui pela ponta direita, André. E pelo lado direito, dessa vez na boa jogada do jogador Elvis com o Thales. Thales chutou, rebateu o jogador Thiago Couto. A bola acabou saindo pela linha de fundo, no toque do goleiro do Juventude. É escanteio para a Macaca, lado direito. Vem aí Alves, camisa 10 na bola. Escanteio pra Ponte, quem sabe agora. Primeiro escanteio da Ponte no segundo tempo. Bola pro time do... É o segundo escanteio da Ponte no total. Elvis pra bola, perna direita. Primeiro pau, chegou a zaga, tirou. Bola voltou aqui pelo meio, Jadson toca de cabeça. Bola volta pra Ponte de novo. Bola pro Elvis. Linda jogada do Elvis. Foi pro chão, falta! Falta do Jadson. E cadê o cartão? Cadê o cartão pro Jadson? O Elvis fez uma jogadaça. O Elvis abriu o guarda-roupa, tirou lá um monte de chapéu. Deu no Jadson que apelou. E apelou feio. Hein, André? Ai, como apelou feio. O Jadson acabou acertando ali o rosto do jogador camisa 10 da Ponte, o craque do time. E na sequência sobrou até um cotovelo ali do 32, que é o Vitor Andrade. Foi dupla aí a sequência de ações em cima do Elvis por parte da defesa do Juventude e levou um amarelo ali, o camisa 32, ele mesmo, que deu uma cotovelada no Elvis. 32, Vitor Andrade, amarelado, terceiro no jogo, segundo para jogadores do Juventude. Informação para Alves Satoshi. Professor, tá dizendo o Vitor Andrade pro árbitro. Não fui eu. Mas foi ele sim, pô. Professor, quem não fez fui a eu. falta Não, primeiro? foi o Amadeu. Quem fez a falta primeiro foi o Foi Jadson. o Jadson, Foi uma mas falta ele, dupla. ele deu a cotovelada. É, mas ele tá cotovelada. dando uma de Miguel, tá falando que não fez nada, Foi né? falta dupla no Elvis. É falta pra Ponte. Quem sabe? Nos pés do Elvis. Quem sabe? Agora ele deu uma enfiada há pouco aqui pro Thales. O lance saiu do pé dele. Quem sabe agora? Na bola parada. É falta pra Ponte. Vai Elvis. Na grande área o Fábio Sanches. Matheus Silva também por lá. É falta pra Macaca. Tá no meio do gol. O Thiago Couto. Elvis, camisa número 10. Pra bola. Pra cobrança. Levantou. Tocou na boca do gol. Sobe a zaga, tira. Bola volta. Vai voltar pra Ponte. Vai ficar com o Paulo Baia. Aqui na ponta esquerda. Vem o Paulo Baia. Toca essa bola aqui um pouco mais atrás. Mas o árbitro tá parando. Você ouviu o apito aí no microfone do Pedro Lino. O árbitro tá parando porque o goleirão da equipe do Juventude, o Thiago Couto, tá caído lá na grande área, viu, André? É, ele tá caído Não nesse é o goleiro, momento. não é o goleiro, não. Não é, não. É outro jogador. Vamos ver quem que é. Danilo Boza. É o Danilo Boza que está, obrigado ao Pedro Lino que está em loco no estádio. É o Danilo Boza que acabou aí se machucando na saída do goleiro. Me parece que o goleiro acabou acertando ele aí, sobrou até para o zagueiro da equipe do Juventude, quando nesse momento duas alterações na Ponte. Vai entrar o 77, que é o Igor Torres, para a saída do Thales. Saída do Thales 21, 77 está no jogo. O Igor Torres e tá indo embora o 16 da Macaca, que é o Paulo Baia, para a entrada do número 23, o jogador 23 da Macaca, o Everton. Paulo Baia foi embora, o Everton tá no jogo, também foi embora o Thales para a entrada do camisa número 77, que é o jogador Igor Torres. Informação para Bebidas Poti. É, de novo ele tirou o Thales. Eu quero até ver, saber lá do Pedro Lino que tá no estádio, né? As alterações do Felipe Moreira aí, a torcida se manifestou aí, ô Pedro? Corsato, a torcida xingou bastante, viu? Vaiou bastante as substituições do Felipe Moreira. Ah, cara, o Thales, vamos combinar, né? O Thales não jogou nada, né, Frank? Agora o Paulo Baia, sei lá, eu sempre espero algo do Paulo Baia, né? Na verdade, Carlos, tá ficando chato essa história de tirar o Paulo Baia, né? O menino não teve oportunidade, fica encaixotado do lado. Vai lá, Carlos. Em Ponte. Agora o Mailton vai jogar aqui na direita, olha lá. Primeira jogada, rapaz, que coisa. Parece que ele toma espinafre, né? Bola aqui pro campo de ataque. Ficou pedindo falta, o árbitro não deu, a bola botou pro time do Juventude. Bola pro Nenê, já tá arriando as meias ali. Nenê, você já tá bom já, né? Tá bom pro Nenê. Pode descansar, né? Nenê, vai descansar, pô. Só que aí entra o Matheus Vargas, cara. Mas não tem sossego. Ele já tá rico, já. Não, então, vai descansar, né? Não, a gente fala descansar no jogo de hoje, ô André. Descansa. Você não tá entendendo, André. Jogo de Pode hoje, parar também que ele joga muito dinheiro na Não, vida. deixa ele descansar. Bola aqui pro campo de ataque. Era pro Eliel, sai do gol, goleirão. Thiago Couto fica com ela. Chamou, falou, Pedro. Tem um jogador do banco de reservas do Juventude que é melhor que os jogadores do time titular da Ponte.
isso é verdade mesmo. O Matheus Vargas é um deles. Tem o Alan Ruschel, tem o Fábio, o atacante que jogou no Oeste. Ah, não, peraí, também aí você também tá apelando, né? Tirando o Matheus Vargas, o Fábio jogou no Oeste, cara. Você quer falar que é melhor do que os jogadores que estão na ponte? Mas aí jogou no Atlético Mineiro. Não, também. desculpa, perdão. E o Alan Não lembro Ruschel, desse Fábio. E o Alan Ruschel né? é centroavante grandão. E o Alan Ruschel, lateral esquerdo, tenho respeito pela história do Alan Ruschel, mas estrada da volta já. Não ganha a vaga do Arthur, não. Aí também não. O Matheus Vargas eu gosto. Fez gol em derby. Matheus Vargas eu gosto. E por falar nele, ele vem aí. Alan Ruschel e o Fábio. O Fábio. O Pedro Lino tá lá. Ele é assessor do Thiago Carpini. Canais de Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Bola pra ponte aqui no campo de ataque. Era pro Mailton, sobe o Kelvin, tira, toca na bola, só que toca no jogador também. O jogo tá parado, falta pra ponte no campo de defesa. Vai ter alteração aqui. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Bom, vamos ver o que fez aqui então o Felipe Moreira. O lateral Everton vai na dele e o Mailton tá jogando aqui pela direita agora. E o Igor Torres tá aberto lá pela esquerda. Então ele colocou o Igor na esquerda, o Mailton aberto pela direita. Continua o esquema ali com 3 atacantes. Bola pra ponte, bola pro Igor Torres. Pega na bola pela primeira vez. Toca a bola pro Arthur. Arthur tocou a bola pro Elvis. Elvis no peito. 2 na marcação pra cima dele. Bola do Felipinho. Se passa, seria legal. Aí vem o Felipinho, ganha essa bola pra ponte, toca a bola pra Mailton. Aqui na ponta direita, faz de conta que é pela ponta, vem Mailton. Esqueceu a bola, voltou, trabalhou. Bola pro Everton, vem cruzamento, levantamento na boca do gol. A zaga tira com defeito. Voltou, bola pro Mailton. Brigou lá com o jogador de Juventude que ficou no chão. Tá caído lá o jogador de Juventude, a bola voltou. Fábio Sanches vai tocar a bola aqui pro Kaique França. Com os pés, volta a bola aqui pro Matheus Silva. Matheus Silva na ponta, mas o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. 19 minutos passados do segundo tempo, aproveite cada segundo, essa é a coisa mais divina desse mundo. 26 para terminar o jogo, mais acréscimos. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, 18ª rodada, penúltima do primeiro turno. Ponte e Juventude empata no Majestoso, 0-0, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Marcelo. Copa Sul-Americana, bola rolando para Estudiantes da Argentina e Barcelona. 4-0 para o time argentino no primeiro jogo, 2-1 para o Barcelona. Se classifica por enquanto o time da Argentina. E o Corinthians vai empatando contra o Universitário do Peru pelo placar de 0-0. Resultado que está levando o Timão para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. 20 minutos passados do segundo tempo. O Juventude mexeu, né, André? Mexeu. Foi embora o camisa número 32, que é o jogador Vitor Andrade, para a entrada do 28, Alan Ruschel. E também foi embora o 9, que é o Rodrigo Rodrigues, para a entrada do 19, que é o Fábio Gomes. 2 alterações processadas pelo Thiago Carpini na equipe do Juventude. Informação para a Ridger Comunicação Integrada. O Alan Ruschel vai jogar no meio campo. Não, já veio aqui pra lateral. O Kelvin foi pra ponta. O Kelvin vai jogar. Ele fez a dobradinha, né? Pra quê? Pra marcar aqui o Mailton. Bola aqui pro campo de ataque, lateral. Ruschel bate na bola. Só que o Ruschel não marca tão bem, né? Quanto o Kelvin. Vamos ver. A direita tem dobradinha também, né? Do Juventude. Porque o Reginaldo é lateral direito, pô. Bola pro Elvis, trabalha a bola na ponta esquerda, bola pro Arthur. Olha o Arthur, bico na grande área, passe do Elvis, vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Thiago Couto. Foi bem, hein? O goleirão fez a defesa. Não tá na hora do André, não. Do goleiro da equipe do Juventude, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto.
Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Vem Ponte, bola lá na ponta esquerda, trabalha a bola macaca, bola com o Filipinho pro Igor Torres. Igor Torres nos últimos 2 jogos entrou pela direita. Agora tá jogando na esquerda com o pé bom, que é o dele, é o esquerdo. Bola do Filipinho pro Igor Torres, entrou na grande área. Na hora de fazer o passe, chegou Danilo Boza para tirar dali. A bola voltou, Fábio Sanches ganha de cabeça, toca a bola aqui no meio. Aí vem o Elvis, perde a bola, roubou a bola pro time do Juventude. E o Kaique França deu bobeira, Matheus Silva. Mete o pezão na bola, tira, mas o árbitro tá marcando impedimento ali do ataque da equipe do Juventude. Tem André. Gol. Marcou o impedimento de ataque do Juventude. Lance favorável à Ponte, continua 0-0, majestoso. Informação para Café Canecão. A rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. É gol do Corinthians, lá no Peru. Maicon, 23 minutos do segundo tempo, 1-0 pro Corinthians. No agregado 2-0, vai sacramentando aí a classificação para a próxima fase. Nesse lance de impedimento, parece que não tava não. Não, tava nada. Arbitragem horrorosa. O Danilo Sudo, sem tática, sem técnica, jogando na raça, porque falta muito pro Felipe Moreira ser ruim. Ele é péssimo. Tá dizendo aqui o Danilo. Boa noite, pessoal. Só no sufoco, pelo amor de Deus, hein? O Christian Neres, vamos Ponte, Edilson Roberto, toda hora machuca um jogador deles. O Wilson Correia, o certo é começar o jogo com o Dudu e depois colocar o Paulo Baia. Tava dando Dudu, não, né? Marcelo Ramos, Carlos, eu concordo com você, Paulo Baia não era pra sair. Nelson Letrinta Júnior, Thales não jogou nada, também acho. Nem o Paulo Baia jogou bem Roberto hoje. César Santos, cada alteração que eu nem vou comentar. O Danilo Silva e o André. Tá de figurante no banco hoje? E o André? Tá aqui? Tá na hora. Tá aqui na tela. É o André. O outro. É o André Felipe. A minha hora é até 1h da manhã, 00:30. André O Felipe. outro é agora. Edilson Roberto tá esperando tomar um gol pra mexer, mas ele mexeu, já mexeu 2 vezes. Osmar Dangari, então falando sério agora, que de fato o torcedor precisa fazer para o Eberlin demitir o Felipe Moreira. Será que boicotar, não ir no estádio resolve? O Felipe Moreira realmente não caiu nas graças da torcida. E aí quando faz um jogo desse, hoje tá difícil, hein? Hoje tá difícil defender. Vem o Alan Ruschel, sai da ponta, vem pro meio. Ele trabalha, bola aqui na ponta direita, faz o passe pro Kelvin, pro Alan Ruschel. Cruzamento, levantamento na boca do gol, toque. Sobrou pro Fábio, chega a zaga da Ponte, o Arthur. O Arthur hoje tá dando uma de zagueiro e bem ali pelo meio. Chegou, tirou, jogou a bola pra lateral. Último toque do jogador do Juventude. Lateral pra Ponte, vai aí, ô Pedro. Ô Forçato, o André Felipe é um dos únicos jogadores que não está aquecendo. Eu não sei se ele tá machucado, se sentiu alguma coisa ou se é a opção do Felipe Moreira. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Juventude, sempre com a bola, vem Nenê, fez o passe aqui na ponta esquerda, é pro Fábio, seu xará, o Sanches vem na bola, o Fábio tá próximo, o centroavante, aí o Fábio tira, joga essa bola pra lateral pro Juventude, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Alan Ruschel, experiência a serviço do futebol, na marcação, chegou o Everton, tira, joga a bola pra lateral, toque de 25 passados do segundo tempo, tá 0-0, Ponte Preta e Juventude e Ponte. A Ponte não tá saindo do lugar, o Juventude também parece que não, daqui a pouco o Marcelo confirma. Alan Ruschel levanta na boca do gol, o Matheus Silva dá um bico, joga essa bola pra lateral. Era isso que tinha que ter feito o Edson no jogo contra o Tombense. A Ponte não teria conseguido um bom resultado, porque o empate em casa contra o Tombense também não seria bom, mas não teria perdido. Alan Ruschel vem para fazer o cruzamento na grande área, na lateral, levantou, tocou bola pro Fábio, sobe o Matheus Silva, tira. O Alan Ruschel deixa passar, sai para a lateral. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. Chegamos a 26 minutos passados desse segundo tempo, 19 minutos mais acréscimos para terminar o jogo. Aproveite cada segundo, essa é a coisa mais
divina deste mundo. Aproveite porque o tempo passa. Te contei não, placar Série B Campeonato Brasileiro, penúltima rodada do primeiro turno da Série B, que parece que começou ontem, né? Ponte, Juventude, Majestoso 0-0, Marcelo. Bom, como o CRB perdeu pro Tombense mais cedo por 2-1, esse empate está colocando a Ponte em uma posição à frente, né? Na 12ª colocação, ela passa o CRB. Ela estava atrás do CRB porque ela tem uma vitória a menos, mas agora com esse empate, por enquanto ela está indo a 22, portanto ela salta da 13ª para a 12ª colocação. E o Juventude também vai ganhando uma posição no campeonato. Começou a rodada na 7ª, está indo para a 6ª colocação, passando o Mirassol, só que o Mirassol ainda joga na rodada. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. Bola pra Ponte, Ramon Carvalho, toca a bola lá pro Igor Torres. Vai, Igor! Hoje entrou diferente, entrou lá na ponta esquerda. Toca a bola pro Filipinho. Filipinho vem. Bom, por enquanto só o Frank tá acertando, né? Filipinho não tomou cartão, graças a Deus. O Frank falou que ele não vai tomar cartão, né? Isso. Então tá o bom. resto todo mundo já errou, porque passamos de 20. Já perdemos. Bola aqui pro campo de ataque, ainda bem. Bola pro Everton. Everton trabalha essa bola aqui pelo meio, fez o passe. Tocou bola aqui pro Mailton. Aí o Mailton foi pro chão, ficou pedindo falta. O árbitro não deu. O Marielson Alves da Silva, baiano, de 41 anos. Aí a bola voltou pro time do Juventude. Lá pela ponta direita é o Dani Bolt. Vem Dani Bolt, fez o passe no meio. Arthur, o Arthur tá bem hoje, hein? Ganhou essa bola pra Ponte, trabalha a bola pelo meio. Bola pro Mailton. Aí pôs a bola aqui na frente, chegou o Jadson, ganha essa bola para a equipe do Juventude, trabalha a bola aqui pelo meio, bola para Nenê, Nenê volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola aqui para o Jadson, Jadson trabalha a bola ali para o time do Juventude, bola para o Alan Ruschel para o Nenê, fez o passe no meio, na grande área, vai queimar dali, bateu pro gol, para fora. Passa, vai embora. Quem bateu ali foi, nem se... Quem? Kevin. O Kevin, camisa número 21. A bola acabou saindo para lateral para Ponte. Vamos lá. Primeiro, chamou, falou, Pedro Lino. Saiu bastante vaiado agora, viu? A torcida perdeu a paciência. Vamos lá, alteração no jogo, né, o André Luiz? Alteração na Ponte, segundo constatou o nosso repórter em loco, Pedro Lino. Bastante xingado o técnico da Ponte, alteração. Foi embora o 40, Ramon Carvalho, para a entrada do 5 Leonaldi. 5 Leonaldi tá no jogo, 40, Ramon Carvalho foi embora. Informação para Jump Esportes. Vem Ponte, bola ali pela ponta esquerda, bola pro Igor Torres, só tem, não é o Igor Torres que tá lá não, bola ali pela ponta, vem o time da Macaca, fez a finta, ganhou do primeiro, ganhou do segundo, era o Eliel que tava ali, o Igor Torres tá no meio, voltou, trabalhou, bola pra Ponte, vai queimar dali, Elvis bateu pro gol, fraquinho. Thiago Couto, foi pra ela, fez a defesa, não foi o Elvis que bateu. Não foi o Elvis que bateu, foi o Leonaldi que bateu. E aí vem o Matheus Jesus, toca a bola ali no Fábio, só que o árbitro tá pegando impedimento. O auxiliar número 2, o Edervan de Oliveira Pereira, baiano, 28 anos, tá marcando impedimento do ataque da equipe do Juventude. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Carlos. Como é que é o nome do auxiliar número 2 mesmo? Edervan de Oliveira Pereira. O cara não tá acertando nada, hein? Outro impedimento que ele deu aí pro Juventude, mas não tava não, hein, cara? Não tava impedido não. Então, a arbitragem brasileira tá numa péssima fase. E a alteração do Ramon Carvalho pelo Leonardo. Eu percebi que o Ramon saiu cansado. E aí, Frank? Eu não teria tirado, Carlos. Mas Carlos, mesmo cansado? Não, e outro, o Ramon tá jogando partidaço. Entrou o Filipinho com gás, resolveu o problema da meia cancha. Pô, pra fazer essa bobagem, arranca o Mailton e bota o Léo. Dá um pouco de liberdade pro Léo jogar na frente, já que você não vai pôr o André. Ah, pelo amor, esse cara também não tem criatividade, né? Com a gente aqui bravo falando, não dá nem pra defender, Carlos, não tem como. Ele não sai da caixinha. É sempre o comum. Pô, me ajuda aí, Felipe! Bom, a Ponte só tem mais uma alteração para fazer, né? A Ponte só tem mais uma agora, pode mexer mais uma vez. A Ponte fez 4 alterações. Filipinho, Leonardo e o Everton. Saíram Thales, Paulo Baia, Ramon Carvalho e Amaral. A Ponte só tem mais uma alteração para fazer. O Juventude tá mexendo, vamos lá. Vamos lá, terceira alteração processada pelo técnico Thiago Carpini na equipe do Juventude. Está entrando 31 Geovânio para a saída do 22 Dani Bolt. Dani Bolt foi embora.
31, Geovânio tá no jogo. Informação para restaurante do Dadá. Giovânio é um daqueles jogadores que a gente não entende o que aconteceu com o cara, né? Porque esse cara jogou de bola no Santos, não? Depois não acertou mais em lugar nenhum. Ele vai colocar o Giovânio de ponta e o Reginaldo de lateral. O Reginaldo vai voltar para dele, na lateral direita. E o Giovânio vai jogar aqui, aberto pela direita. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Chegamos a 32 minutos agora, 32 passados deste segundo tempo. 13 para terminar o jogo, mais acréscimos. No giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol pra você. Te contei não, Série B, Campeonato Brasileiro, 18ª rodada. Majestoso, Ponte, Juventude, tudo igual, 0-0, Marcelo. Olha, o Universitário empatou lá, hein? Edson Flores, 30 minutos do segundo tempo. Agora Universitário 1, Corinthians 1, resultado que ainda está classificando o Corinthians para a sequência da Sul-Americana. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. 32,5 passados do segundo tempo, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jung Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Vamos lá, pessoal aqui, ó. O Fábio Moreira tá com a gente aqui. Valeu, Fabião, obrigado pela audiência. O Osmar Dangara, nobre ídolo Marco Aurélio, sei que você ama a Ponte, por favor, peça pro seu filho sair, diz a ele que pedindo demissão, ele vai sair pela porta da frente, ainda acaba se saindo bem. Novo jogador que cai, o árbitro cortou o ataque da Ponte, mas foi falta, né? Eu achei que foi falta lá. E agora o árbitro não vai parar o lance agora, mas daqui a pouco ele vai ter que parar. Porque tem jogador do Juventude caído. Se sair o gol aí para um dos lados, o bicho vai pegar. Bola pro campo de ataque, vem bola pra Ponte. O Igor Torres virou de lado, trabalha a bola pela direita. O Mailton foi jogar lá na ponta esquerda. Volta a bola pra equipe da Ponte, bola pro Leonaldi. Leonaldi voltando ao time hoje. Toca a bola pro Elvis. Elvis pro Igor Torres. Igor Torres para o Leonaldi. Chuteiras amarelas. Vira o jogo, trabalha a bola aqui pro Elvis. Sai da ponta, vem pro meio. 3 dedos, levantou, tocou na grande área. Thiago Couto. Sai do gol para fazer a defesa. Sai do gol para fazer a defesa, pois não. Uma pergunta pro Frank. Esse jogo contra o Juventude pode se considerar uma das piores partidas da Ponte no ano? Não, de jeito nenhum. Tivemos piores. Tivemos coisa pior. Tivemos coisa bem pior. Mas que essa tá ruim, tá. Mas esse time essa tá pior que o jogo passado, né? Exemplo, contra o Brasil de Pelotas, que perdemos a classificação lá em Pelotas. Não, e olha, eu vou dizer uma coisa, hein? Contra a Tombense, a Ponte fez uma partida boa. Agora hoje... Mas o Juventude é melhor, gente. O Juventude é bom time. O Juventude tá impondo dificuldade pra Ponte, né? Então é o seguinte, a gente tem que ver também que tem um adversário do outro lado. O Anderson Grigoleto tá dizendo aqui que o Felipe Moreira pode ser o cara mais educado, gente fina que existe. O treinador tem muito que aprender, já deu. O pessoal tá pegando no pé do Felipe. Ele já não tem mesmo, né, moral com a torcida da Ponte. Aí faz um jogo desse. O Marins está dizendo aqui que só falta colocar o goleiro no ataque. Teve gente que apostou que vai sair 3 gols no jogo e vai perder dinheiro, hein? O Wilson Corrêa, Felipe Moreira está mais perdido. Aí ele faz aqui um outro trocadilho. Nelson Letrinta não pode mais trocar. Por que não pode? Pode sim. Uma foi no intervalo. Uma foi no intervalo, Falta viu, uma Nelson? ainda. Uma foi no intervalo, viu, Nelson? Viu, Nelson? Foi uma. Ele pode parar 3 vezes o jogo. A do intervalo não conta, tá bom, meu querido? Vamos lá. Mais uma aqui, deixa eu ver. Bola ataca no campo de ataque para a equipe do Juventude. O Juan Pablo Santos, a Isabela Silva tá com a gente. Christian Neres, Vivi Vicente, Marcelo Henrique. Vem bola pro Juventude. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Toque do Fábio. Passe, vai embora. Quase cruzamento lá do Reginaldo. Se o Fábio chega, ia dar trabalho pro gol da Ponte. Ela saiu aqui na direita e vai ter estreia no time do Juventude. Vai ter estreia no Juventude. Que perigo agora, hein, ô André? E que perigo. No cruzamento que veio pelo lado direito, passou por toda a extensão da área da Macaca. Ninguém enfiou o pé. Olha o Juventude. Bem, Juventude. Esse jogo tá com cara do jogo do Juventude, do Tombense, hein? Jogo 0-0, aí chega 40, 41, tome gol do adversário. Bola aqui pro time do Juventude, bola ali pro Reginaldo. Reginaldo trabalha essa bola na ponta, Mailton vem na marcação pra cima dele, saiu. Escapuliu a bola. Na verdade é o seguinte, torcedor da Ponte, vamos torcer pra acabar o jogo logo, né? Torcer pra chegar aí os 50 minutos, com 5 de acréscimo que vai dar, porque
Ó, hoje não tá fácil, não. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Vem Juventude, bola aqui pela ponta esquerda, Alan Ruschel vai pro cruzamento, o Everton vem na marcação. Tira, é ataque contra a defesa, não tem conversa, velho. Ataque contra a defesa. E o Matheus Vargas vai entrar, André Luiz. E como o Pedro Lino já havia falado, em loco, vem aí o Matheus Vargas com a camisa número 8, estreando na equipe do Juventude para a saída do Vini Paulista. Vini Paulista, 36, foi embora. 8, Matheus Vargas está no jogo. Informação para a Construtora Patriani. Matheus Vargas que jogou na Ponte Preta, tem gol em derby e tudo mais. O árbitro não vai dar essa falta não, é? Não vai dar essa falta não, e vem Juventude, segura aí porque o Juventude vem, bola ali, na ponta direita fez o passe no meio, chega a zaga da Ponte, tira, aí vem o Arthur, briga com a bola, briga com o jogador do Juventude, a bola volta pro Matheus Vargas, ganha essa bola pra equipe do Juventude, Elvis vem na marcação pra cima dele, e o Elvis ficou o jogo todo, hein, faz o passe no meio, o Mailton que tá jogando lá pela ponta esquerda, tira, joga a bola pra lateral, é lateral pro Juventude, vai Frank. Ô Carlos, é impressionante, mas o Felipe ele consegue a proeza, né? Cada mexida que ele dá no time dá desespero na gente. Nossa. Ah, eu não vou falar mais nada não, hein? Samuel Andrade. Ô Fec, deixa eu fazer uma pergunta. Na sua opinião, seria o momento do Felipe Moreira pedir demissão sair? Ó, eu sei que o Eberlin não vai gostar do que eu vou falar. Esse negócio de técnico pedir demissão. Mas assim... Onde vocês estão com a cabeça, velho? Gente, técnico pedir demissão. O técnico não vai pedir demissão. Vai perder todos os direitos. Técnico, além de tudo, não é bobo. Cara. E quem tinha que tirar ele é o Eberlin, E o Samuel entrou aí. Daqui a pouco vocês confirmam a alteração, por favor. O Mailton saiu. Vem Everton. Levantou. Tocou na boca do gol. A zaga da equipe do Juventude tira. A bola volta. Vai voltar aqui pelo meio. Alan Ruschel tira. Vai lá, André. Alteração. Foi embora o 2 Mailton para a entrada do 17 Samuel Andrade. Última alteração processada pelo técnico Felipe Moreira na Ponte Preta. Informação para Iga Atacado. Vem a equipe do Juventude, 38,5 passados, vem o Matheus Vargas. Matheus Vargas, ele faz o passe ali pela direita. Vem o Matheus Vargas, troca a bola aqui para a equipe do Juventude. Ele vira o jogo, põe bola aqui no campo de defesa. Bola para o Danilo Bosa. Danilo Bosa volta essa bola um pouco mais atrás. Bola para o Thiago Couto. Edilson Roberto. Ele coloca volante. Que ponto chegamos? O FM não queria, mas o André pediu para entrar. Pediu para o Nenê Santana. Tá dizendo ele aqui, diz que na transmissão da TV deu pra ouvir. Então, o problema do André é que a Ponte vai jogar na sexta-feira, ele vai ser titular, né? E a Ponte jogou no sábado, e o André tava um monte de tempo sem jogar. Vem bola pra Ponte, bola pro Leonardo, trabalha a bola aqui na ponta, ele fez o passe das costas do Everton, que faz. E Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Você que tá com a gente aqui no canal do YouTube, dá aquele like, pô. A gente tá com mais de 100 pessoas aqui e lá que só tem 11 likes. Ô, gente, mete o dedo no like lá, por favor, no nosso canal no YouTube. É de graça, viu? Você não vai pagar nada e não vai custar nada também. Você não vai ganhar nada com isso também, tá? Então, já que você não vai ganhar e não vai perder, então mete o dedo no like lá, ajuda nós, pô. Falar em ganhar e perder, teve gente que apostou 3 gols no jogo e depois agora tá reclamando. Tá dizendo que apostar em Série B é só perder dinheiro. Também 3 gols, pô. Mas era só dar uma chegadinha, por exemplo, no ataque da Ponte, né? O ataque da Ponte é o pior ataque, um dos piores ataques do campeonato. Bola pro time do Juventude, aqui na ponta, Alan Ruschel, trabalha a bola aqui pelo meio. Rapaz, o Danilo Bosa deu um bico, a bola tirou. Aí o Samuel, vem pro meio, toca na bola. Bola volta aqui pela ponta. Agora ele mudou o esquema, hein? Agora ele joga no 4-4-2. Bola pro Jadson, vem o Jadson, faz o passe, vira o jogo, trabalha a bola na ponta. Ele fez o passe na ponta esquerda, cruzamento, levantamento na boca do gol. Foi pro chão, jogador aqui pro Juventude. Foi nada. Bola ganhou pro time da Ponte, bola ali na ponta. É pro Samuel toca a bola pro Elvis toca a bola ali pro Samuel, vem o camisa número 17, tem a bola ali pro Filipinho vem, 40 minutos, 30 segundos passados deste segundo tempo, tá 0-0 Ponte Preta e Juventude, torcedor da Ponte tá sofrendo, estamos subindo na tabela de mas só Deus sabe como. Arthur, 1 ponto nos últimos 2 jogos por enquanto, 2 jogos em casa, o que era para ser uma alegria para o torcedor da Ponte, tá virando por enquanto um inferno, um tormento no torcedor da Ponte. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol.
Chegamos a 41 minutos passados do segundo tempo. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa 4 para terminar o jogo, mais acréscimos no giro. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro. Te contei não, majestoso, noite de terça-feira, 18 de julho. Dia de número 199 no ano. 166 dias faltam para terminar 2023. Ponte Juventude 0-0, Marcelo. Mais cedo, o time da Chape venceu o Ituano pelo placar de 1-0. Amanhã tem ABC e Guarani, transmissão dos canais Futebol Interior. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Eu não tô conseguindo mais ler as mensagens no chat. Eu sei que o povo foi na nossa aqui, viu? Muito obrigado, viu? Muito obrigado, pessoal. Vem, Juventude. Bola aqui pro campo de ataque. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Vai sair o gol do Juventude. Fábio Sanches tira. Aí a bola volta pro time do Juventude. Falta do Fábio Gomes em cima ali do Arthur. Gente, que perigo. Quase o gol do Juventude, André. E o Kevin fez tudo certo. Ele cruzou para o jogador, o Fábio Gomes, que acabou não chegando na bola. O cruzamento do Kelvin, a bola ainda bateu no Fábio Sanches. E por muito, mas muito pouco, Juventude não abre o placar no Majestoso. Nossa live no YouTube acho que caiu, né, ô Felipe? Pelo menos no Facebook tem um monte de mensagem. Ainda bem que o Fábio Sanches furou essa aí, senão ele ia fazer um alto gol. Não, a live tá funcionando. Ele tocou na bola, Marcelo. Vamos ver. Se ele não toca, é gol. Não, passou debaixo dele. Se ele corta do jeito que ele ia querer, ele ia chutar pra trás, a bola ia entrar pra gol. A bola ia entrar pra dentro. Ô Carlos, você tinha me perguntado da substituição do Ramon pelo Leonaldo. É o que a gente fala de futebol. O treinador precisa ter malícia também, né? Vai lá, Carlão. Vem o time da Ponte. Bola aqui pro campo de ataque. Eliel vai pra linha de fundo, vai pra fazer o cruzamento, era pro Samuel. Chega a zaga pra tirar. Joga a bola na linha de fundo, escanteio pra Ponte, André. Último toque do Danilo. Boza, providencial de calcanhar, mandou pela linha de fundo, é lado direito. Mais um escanteio para a Macaca. Macaca aperta, finalzinho de jogo. A Macaca quer o gol da vitória no Majestoso. E aqui, ó, o pessoal, que bacana. Obrigado, viu? O pessoal foi na minha aqui. Tava com 11 lá, que foi eu falar, passamos de 50. Obrigado, gente. Você é sensacional, obrigado. Carlos Lemos Matozinho, Edilson Roberto, o Silvio Seico também tá com a gente. Mas o árbitro não deu escanteio não, né? Tava impedido, era isso? Eu não entendi muito bem, não, mas parece que tava impedido. Ele marcou impedimento. Ele marcou impedimento, então tiro aqui que seria o terceiro escanteio pra Ponte. 44 do segundo tempo, tudo aberto. Nenê fez o levantamento, virou de um lado pro outro, bola pro Fábio, colocou a mãozão na bola, né? Mas a Ponte levou vantagem, bola pro Arthur. Quem sabe agora, naquele contragolpe, Samuel pro Elvis. Elvis na ponta, faz o passe na ponta esquerda, sai do gol, goleiro. Opa! Chega pra cima dele o jogador da equipe do Juventude, o Jadson, que joga com a camisa 100, tá na ponta direita, foi pra cima do jogador da Ponte. Amarelo. É falta pra Macaca, André. E ficou barato, hein? Ficou barato, muito barato para o Jadson. Ele deu um rodo no jogador da Ponte, daqueles que dá pra jogar o jogador longe. Ele acabou pegando, acho que foi o Leonaldo, camisa número 5, e levou apenas amarelo, saiu barato. Informação para Bebidas Poti. É isso, era o Leonaldo que tava por ali. Olá. Rapaz. Frank, lance para vermelho? Não era lance para vermelho, porque não era o último jogador e não tava em direção. Não, Carlos, mas é agressão. Ele não foi para fazer um corte. Ele assume o risco de estourar o companheiro. Se o Leonaldo não pula, ele arrebenta o joelho do Leonaldo. É só acompanhar lá, olha lá. Eu tô pra dizer que o do goleiro foi pior do que o do Jadson. Mas o goleiro foi sem intenção. No goleiro não foi falta, né? O goleiro foi lance de jogo. Lance de jogo. Mas sem querer também é falta, queridão. E olha, se ele for o último homem, ele tem que ser expulso. E o VAR vai ter que analisar esse lance. Ele não era o último homem. Não sei. Porque amarelo não vai não. Apesar do árbitro não ter marcado a falta, né?
Ele marcou Mais a falta, 5. sim. Ele marcou a outra, não essa. Não, aqui não foi falta, pô. Aqui, claro que foi. Ah, você tá falando falta do goleiro? É, ele deu vantagem. Ele deu vantagem. Não, achei que não. Ali foi encontrão, né? Sei lá. Cara, pra mim, sem querer, também é falta, hein? E se ele era o último homem, ele tem que ser expulso. Vamos até 50, informou aí o André Luiz. Desculpe, não importa se faltar 6 minutos, o problema é ter colocado o Dudu e não o Leonaldo e até o outro. Rapaz, que Dudu, Lemos? O Dudu não entrou, cara. Edilson, aposto meia dúzia que o CRB ganha do Tombense na terça. Só discordo, o Edson tem boas qualidades. Aí o pessoal já tá falando aqui do zagueiro. O Wilson Correia, a Ponte não podia sequer empatar, perdeu, vamos voltar à realidade. Fora, Felipe. Não, o CRB já jogou e perdeu pro Tombense. Fora, eu tô lendo as mensagens aposta aqui. Que você já... Ó, eu sei o resultado. 2-1 e foi de virada. É falta pra Ponte. 46, quase 47. 46, quase 47 passados deste segundo tempo. Vem o Elvis pra fazer a cobrança de falta pra equipe da Ponte. Vem o Elvis pra fazer a cobrança de falta pra Macaca. Quem sabe agora? Ah, eu desisto do YouTube. Pra mim esquece, não dá mais. Vem Elvis pra bola, pra fazer a chance, pra fazer o gol pra equipe da Ponte. Quem sabe, tá difícil, mas quem sabe na bola parada. Elvis pra bola, 47, vamos até 50. Cobrança de falta, levantou, tocou na grande área. Rapaz, foi por baixo ali. Aí vai chegar a zaga da Ponte pra tirar. Vem o time do Juventude, bola aqui pro campo de ataque. O árbitro tá parando, marcando alguma coisa. Tá marcando um impedimento. Tá marcando impedimento do jogador da equipe da Ponte, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Vai participando, vai mandando mensagem pra gente aqui no nosso canal no YouTube. Vem o time do Juventude. Kaique França, demorou pra sair o Kaique, hein? Mas foi lá na bola, fez a defesa do goleirão da equipe da Ponte. André. O detalhe é que demorou muito para ser o Kaique França, mas a hora que decidiu, saiu muito bem na bola, já repousa, olha, Macaca. Vem Ponte, olha o Samuel, faz o passe na ponta pro Eliel, sai do gol, Thiago Couto para ficar com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Empatado o jogo, empatado também no relógio, tá? Porque são 23 e 23 neste momento. Trabalha a bola o time do Juventude, bola aqui no campo de defesa. Danilo Bosa dá um bico. 1 minuto e meio para terminar o jogo. Sobe ali o Fábio Sanches, vem aqui quase que no meio do campo para ganhar essa bola para Ponte. Aí vem o Samuel, briga, vem Filipinho, briga também. O Filipinho não tomou cartão até agora, mas o Juventude vem. Bola com o Alan Ruschel, vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol, Kaique. Sai no gol para ficar com ela o goleirão da Ponte. Amanhã, meio-dia, tem meio campo FI. Na Essência FM em 102.5, 98.5. E também nas redes sociais, no YouTube e no Facebook. Ô Marcelo, vai no YouTube aí que o meu aqui deu bugada, viu? O meu bugou. Jair Mendonça tá com a gente. O Leonardo Caqui, o César Augusto, Jocilei Souza, Julie Anderson Nobre. RM Duque, cara, tem um monte de mensagem aqui. Deixa eu ver quem mais. O Ivan Ozuna, Valdir De Santos. E tem um monte de mensagem internacional também. Vai você, Carlos. Vem Ponte, bola aqui pro cruzamento, levantamento na boca do gol, toca de cabeça pra trás, pra fora. Reginaldo meteu a testa nela, vai embora a linha de fundo, escanteio pra Ponte, tem chamada lá do estádio. Vai, Pedro. Só pra testar se o som tá bom, que eu já tô aqui perto pra entrevistar os jogadores. O som tá ótimo. Depois, qualquer coisa, o nosso Felipe Marques vai lá no som lá do... acrescentou mais dois. Vamos lá, vamos até 52 mais então. dois. Aí vai lá no som. Isso, Felipe. Mas o Felipe Marques é fantástico, cara. O Felipe Marques é o nosso Elvis. Aliás, o Elvis vem pra bola para fazer a cobrança do escanteio. Levantou, tocou primeiro pau. Sobe a zaga da equipe do Juventude para tirar. Vamos até 52 então. 50 mais 2. 52. Edilson Roberto. Erro grave. Era para ter expulsado o jogador do Juventude. No jogo contra o Tombense também teve pênalti pra Ponte. Isso aí, né? Ninguém põe na conta do técnico para defender o técnico, né? O Francisco Carlos Ungaretti. Vai Kaique no gol. Manuela Rodrigues está torcendo pro Juventude aqui. Valeu. O Francisco Carlos Ungaretti tá dizendo aqui 2-0 Ponte. O Migalhas Oliveira. Miqueias Oliveira. Queria que saísse pelo menos um golzinho, tá dizendo aqui. Edson Cláudio, 2 jogos para somar pontos no final do turno. Esses 2 jogos do turno será fora de casa no final do campeonato.
Tem a volta, né? Manuela Rodrigues está torcendo pro Juventude. O Gusta também tá ligado. Roberto César Santos. O jogo tá parado aqui. Lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Mas por incrível que pareça, a Ponte tá subindo na rodada. Se bem que a rodada não acabou ainda, né? Depois o Marcelo vai dizer se a Ponte pode perder a posição. Mas por incrível que pareça, a Ponte tá indo para a melhor colocação na rodada dela até agora no campeonato, na 18ª. Bola pro time da Ponte, aqui na lateral esquerda. Que dúvida, hein, juizão? Pra quem que vai? Samuel, voltando ao time hoje. Trabalha a bola na ponta esquerda. Bola pro Arthur. Arthur vai pro cruzamento. Pôs bola na grande área. Olha pro Eliel. A zaga da equipe do Juventude tira. Tinha que segurar essa bola, né? Aí voltou, bola pelo meio. Vem Filipinho. Comete falta. O árbitro para pra marcar a falta. Tá parando pra marcar a falta. Falta pra equipe do Juventude fazer a cobrança. Falta pro Juventude fazer a cobrança no círculo que ele vira o gramado. Demorou, né? Tinha que ter segurado essa bola, né? Tinha que ter segurado essa bola. E aí agora vai o Danilo Bosa, fazendo graça ali pra cima do jogador da Ponte. Acho que era o Elvis que tava por ali. O Elvis vai lá. Não soltaram público e renda. Não soltaram público e renda. Não soltaram público e renda, diz lá o nosso Pedro Lino nos canais Futebol Interior. Não soltaram público e renda. Bola ali pela direita. Trabalha a bola o time do Juventude 52. Acabou o jogo, hein, juizão? Acabou o jogo. Vem para fazer a cobrança da falta o time do Juventude. Danilo Bosa para a bola. Vai apontar o centro do gramado, o árbitro do jogo. Bola aqui para a equipe do Juventude na ponta esquerda. Aponta o centro do gramado. No microfone do Pedro Lino, você curtiu o trilo do apita o árbitro. Marielson Alves Silva, baiano, 41 anos. Põe ponto final no jogo. Majestoso, 18ª rodada, Ponte, Juventude empatam 0-0. Pedro Lino no gramado no Majestoso, chamou, falou, Pedro. Matheus Silva. Depois deu uma igualada, depois o jogo ficou equilibrado. Só isso, quero ver essa jogo difícil, tanto dentro de casa como fora de casa. A gente tem que ver no jogo aqui que a gente é errando, pra gente transformar e chegar no jogo. Tá aí Matheus Silva. Matheus Silva. Felipinho, Corsato. Agora vamos com o Felipinho. Felipinho passou reto, Paulo Baia passou reto, Mailton passou reto. O Elvis tá chegando aqui, Corsato. Vai com você. Elvis vai falar aqui com a gente. Não, hoje foi diferente de tudo que a gente tirou. Melhor chance foi nosso, o cara com o goleiro, infelizmente não. Mas a gente não perdeu, tomou um ponto, a gente não queria tirar de fora. Mas agora é descansar e pensar no CRB lá pra terminar isso tudo bem. Ô Elvis, o que faltou pra Ponte fazer o gol? Faltou definir melhor. Dessa vez a gente teve duas chances claras do goleiro. Infelizmente ali a bola passou do lado, o goleiro pegou, agora é trabalhar. Não tem que falar de trabalhar para sair dessa situação. Tá aí, Elvis. O Elvis falando no gramado, o repórter Pedro Lino lá no estádio, trazendo a palavra dos jogadores do estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta empatou com o Juventude pelo placar de 0-0. A Ponte é uma das melhores defesas do torneio, mas um dos piores ataques da competição. E aí, Pedro, todo mundo? Mais alguém? Por enquanto ainda não, Corsato. Tem jogador saindo, vai levando aí que qualquer coisa eu chamo. Beleza, esse Pedro Lino no gramado do estádio Moisés Lucarelli. A Ponte Preta empatou com a equipe do Juventude pelo placar de 0-0. Bom, a Ponte que empata e sobe na tabela de classificação. Por incrível que pareça, a Ponte vai à 12ª colocação, faz 22 pontos, né? Para quem disputa para não cair, que é o campeonato da Ponte, né? Não tem conversa, né? A Ponte está fazendo o seu campeonato. Corsato, Oi. a torcida está protestando bastante aqui na saída do gramado, viu? Tá, Pedro, deixa eu só ouvir aqui o Kaique França com a geradora. Vamos lá. Pela sequência que a gente vinha, com 2 vitórias fora de casa, a gente almejava pelo menos 4 pontos nesses 2 jogos, mas o futebol é assim mesmo, né? Acontece imprevisto. Hoje foi um jogo totalmente equilibrado, no número de finalizações, acho que até a gente teve mais finalizações no gol. Com esse empate a gente acabou subindo uma posição. Então assim, não foi exatamente o que a gente planejava, mas a gente conseguiu conquistar esse ponto, conseguiu subir uma posição. A gente joga fora de casa, a gente sabe que é difícil o jogo lá, é um confronto direto, só que a gente também vem de 2 vitórias fora de casa, então a gente acredita que a gente tem tudo para vencer lá também. Muito obrigado. Tá desligado.
Essa palavra de Kaique França passando pelo microfone dos canais Futebol Interior, Carlos Corsato. Deixa eu explicar aqui pro torcedor, quando eu falo tá desligado, é porque o André, quando ele tá falando, talvez ele não tenha o retorno, então eu tenho que avisar ele, né, que tá desligado o microfone dele. É por isso que eu falo, tá desligado. Senão daqui a pouco vai virar meme isso. Vai, Pedro! A torcida da Ponte na saída do estádio aqui tá gritando: Felipe Moreira, cadê você? A Ponte Preta não precisa de você. O Felipe Moreira, ele não caiu nas graças do torcedor da Ponte Preta mesmo, né? A gente não pode esquecer que de 5 jogos, ele tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Né? E mesmo assim não é o suficiente para o torcedor entender o treinador. Ele é assim, quando a Ponte ganha, a culpa não é dele. Mas quando a Ponte perde ou não joga bem, a culpa é só dele. Né? E hoje todo mundo falou aqui, o Frank falou que tinha escalado bem o time. Os comentaristas falou aqui. Ele pode ter se equivocado em uma ou outra alteração, como ele fez no jogo contra o Tombense? Sim. Mas... Oi, fala, Pedro. O Arthur veio aqui, mas já voltou, espera um pouquinho. Ô Pedro, qual a sensação térmica aí no gramado do Moisés Lucarelli? O Everton, como você analisa esse resultado? A gente entra em campo pra ganhar, né? Infelizmente o resultado não veio, mas a gente tem que pegar esse ponto aí e bastante também. Bom que a gente não perdeu, a gente tem um elenco pra estar lá em cima. Vamos brigar pra estar lá em cima. Não precisa estar aqui embaixo, a gente merece estar lá em cima. E vamos que vamos. Daí o Everton. Ô André. Oi. Sensação térmica de 5 graus aqui no Moisés Lucarelli. Tá frio. Se agasalhe, Pedrolino, e viva a coletiva. Menos um pouquinho, tá bom, Pedrolino? Então tá bom, Pedro, vai lá agora pra coletiva, tá bom? Combinado? Beleza, então, tá dispensado. Oi. O Fábio Santos aqui. Então vai com ele. Vamos acompanhar o Fábio Santos. Não sofre gols, mas que lá na frente tem dificuldade para criar, para definir a jogada. Qual a sua avaliação? Edu! Dentro de casa, lógico que a gente tinha que fazer o resultado. A gente já vem de uma vitória dentro de casa. E hoje. Derrota. Uma derrota dentro de casa. E hoje a gente precisava dessa vitória. Infelizmente, a gente não conseguiu finalizar em gol, não conseguimos criar muitas chances. Na cabeça, o campeonato é esse. Acho que quando a gente não ganha o jogo, a gente tem que tentar, pelo menos, levar um empate, levar um pontinho e a nossa luta continua. Tá aí, Fábio Santos. Beleza, agora tá liberado, viu, Pedro? Agora pode fechar seu microfone aí e se preparar lá para a entrevista coletiva do técnico Felipe Moreira. Saiu público e renda aqui, 2.115 pagantes, 200 não pagantes, 2.315. O menor público da Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro. Isso mostra o total descontentamento. Nem os 3.000 torcedores lá de carteirinha foram para o estádio hoje. Renda bruta de R$ 27.610, 2.315 o público no estádio Moisés Lucarelli, que vai fazer a Ponte cair ali, a sua média, a média da Ponte que estava em 4.500 e pouquinho, vai com certeza com esse público cair a média no estádio Moisés Lucarelli. É isso, gente, 11 da noite mais 34 minutos, depois do intervalo o Marcelo vai comandar o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, tem as notas do jogo com o Frank Francisco, tem o Melhor em Campo, você já pode votar aqui na live, no Facebook, no YouTube e também no WhatsApp. Estou esperando a sua participação, porque a Ponte não perdeu, né? Empatou 0-0. Então a gente quer o melhor em campo aí da Ponte Preta. O Marcelo quase derrubou meu microfone agora, né? Mas é isso. Depois do intervalo, então, a coletiva também do Felipe Moreira. E o Marcelo vai abrir o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Depois de... Pode printar a tela aí, ó. Ponte Juventude 0-0, 18ª rodada Série B. Campeonato Brasileiro. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora.
Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Começa agora, Fim de Jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, Fim de Jogo. Emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. Salve, salve, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Empate, né? Ponte Preta e Juventude 0-0. 2 jogos em casa, 6 pontos em disputa. A Ponte conseguiu 1, perdeu pro Tombense. Empatou com o Juventude. Daqui a pouco o Frank vai analisar o jogo. O Frank vai dizer, hein? Se a Ponte esteve mais perto da vitória ou se a Ponte esteve mais perto da derrota. Já o Frank fala. Tem as notas do jogo, tem a ficha técnica do jogo, tem o melhor em campo que você pode ajudar a gente, né? Agora o Carlos está com o microfone desligado, eu posso fazer, mas vou botar a mão na frente da cara dele. Fazer igual o rapaz fez no jogo lá, ó. Ó, aqui, ó, tá vendo as redes sociais aí? Você pode interagir com a gente. Se você tá ouvindo, manda zap. 19 98989 3526. Cadê 19 seu cartão amarelo? 98989 3526. Cartão amarelo, o André Luiz tá perguntando. Pra mim dar o cartão pra ele. Deu uma cotovelada lá no Carlos, merece o amarelo. Cotovelada é vermelho, né? É vermelho com intenção? É Depende. que eu não tive intenção. Eu vou considerar que você não teve intenção. Então é amarelo. Tá na bolsa o cartão, hoje eu não peguei. Mas é isso. Bom, ó, já tivemos, além desse jogo da Ponte, mais 3 partidas. Então 4 desta rodada, tá? Botafogo 1, Criciúma 0 ontem. O Tombense venceu hoje o CRB 2-1. A Chape, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, venceu o Ituanos 1-0. E a Ponte empatou com o Juventude 0-0. Teremos ainda Atlético Goianiense e Mirassol amanhã. Jogo às 7 horas da noite no Antônio Ascioli. O Novo Horizontino no Jorge Ismael de Biasi pega o Londrina também às 7 horas da noite. Esse jogo aqui interessa para a Ponte. Avaí, Sampaio Correia. Avaí, Sampaio Correia. Se o Sampaio vencer, ele passa a Ponte Preta e a Ponte volta para a 13ª colocação do campeonato. Aí fica a pergunta: é melhor o Sampaio Correia vencer para deixar o Avaí lá embaixo? Ou é melhor o Avaí vencer para deixar a Ponte na 12ª colocação? Sei lá. Pra mim, eu acho que é melhor dar um empate nesse jogo aqui. Seguro o Sampaio Correia atrás da Ponte, mas seguro o Avaí com 12 pontos só lá na parte de baixo da tabela. Matematicamente, Marcelo, vamos deixar claro aqui que matematicamente, quando se tem essa pergunta, eu estou dizendo matematicamente, é sempre melhor que dê um empate. Vou explicar por quê. Uma vitória, para qualquer que seja o time, critérios de são empate. 3. Não, e outra, são 3 pontos. Sim. Um empate dá 1 ponto para cada time, certo? Certo. 1 ponto vai para um time, outro ponto vai para outro time, só que o outro ponto some. Ele não vai para a tabela do campeonato. Então, quando se tem essa pergunta, é sempre bom, né? Com 2 times disputando assim, é sempre bom ter um empate, porque o primeiro critério de desempate é a vitória e 1 ponto já fica
perdido na tabela, entendeu? Certo, muito bem. Explicação assim... Ele some esse ponto. Nos mínimos detalhes. Ó, amanhã tem ABC e Guarani, hein? Jogo que começa às 9h30 da noite, mas a nossa transmissão é 1 hora antes, o nosso pré-jogo. Pré-jogo com aquela categoria de sempre do senhor Claudinei Corsi. Claudinei Corsi deveria comprar o título de comendador. Pra gente chamar ele de comendador, ele Amado merece. mestre. Mas podia fazer uma vaquinha, né, pra comprar esse não, título mas pra ele. ele comprar, não, É, né? porque vende, esse título é vendido, não é? Cara, é o fim, né? Ele já não tem é um vendido, título. esse título que é vendido, né? Ele já tem um título que eu dei pra ele. Amado mestre. É o fim. Não sei se ele gosta. Agora lá vem o Rolando Lero, hein? Sei se Olha ele- lá, olha ali embaixo, ó, Rolando Lero. Amado mestre, Com- cá estou eu nesta humilde jornada esportiva. O André Luiz, é só falar do Claudinei, ele fica todo aceso, né, cara? Debutando vossos Ah lá. ensinamentos. Se duvidar, ele fala até a noite. Vocês estão aí com gracinha, mas ó, a torcida da Ponte tá pé da vida aqui Já vamos dar... no YouTube e não tem nenhum voto pra melhor em campo por enquanto. Mas não, vamos votar, gente. Vamos votar. Ó, amanhã tem Sport e Vitória, duas equipes da parte de cima da tabela. Ceará e Vila Nova são os jogos aí que completam essa 18ª rodada. A Ponte faz contra o CRB, jogo na sexta-feira, o último jogo do primeiro turno, né? Sim. Então a Ponte já tem 22 pontos. Os entendidos de futebol, os matemáticos, dizem que 43 pontos é o suficiente para não cair. A Ponte já tem um pouco mais da metade disso. Se ela conseguir uma vitória contra o CRB fora de casa, ela vai a 25. E aí fica mais fácil o segundo turno. Ela vai precisar de 18 pontos para aquele número mágico. Bom, são 11 da noite, mais 42 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer a opinião do nosso comentarista. De carona com o Frank Francisco, com vinheta e tudo agora, hein? Eu quero saber do Frank Francisco o que ele achou do jogo e quem teve mais perto da vitória. Solta a vinheta, Felipe Marques. Frank Francisco. Se a Ponte tem o FM, a gente também tem o FM, Felipe Marques. Vai, ô Frank. E aí, Frank, fala do jogo. Gostei dessa, hein? Boa. A Ponte não tem o Felipe Moreira? A E gente tem o nós Felipe temos Marques. o Felipe Marques, o É nosso isso. FM. É isso aí. Marcelo, Nação Ponte Pretana, vamos ser práticos e pé no chão. A gente tava aqui, né, Marcelo, Carlos, eu, André, em off aqui, dizendo o seguinte. E podem ficar bravos com a gente, mas é a realidade. Pro que a Ponte projetou, o Felipe Moreira tá tirando o pedido, amigo. A Ponte projeta não ser rebaixada e atingir pelo menos um... Marcelo tava calculando aqui, quantos pontos agora na última rodada aí, Marcelo? 25? Se a Ponte venceu o CRB, a Ponte vai a 25. Ela tem Exato. 22. É mais ou menos, gente, por aí o critério. E vamos lembrar um detalhe. Eu acho que se a gente tivesse que cobrar alguma coisa aqui, sinceridade, gente, do time da Ponte Preta, do Felipe Moreira, primeiro de tudo, Berlim, você vai me desculpar, mas eu tenho que cobrar você, amigo. Cadê as contratações para o elenco da Ponte Preta? Vai parar no que veio? Porque a gente já sabe, já conhece o elenco que está aí. Esse elenco que está aí, ele já provou onde ele pode chegar. Ele não vai conseguir mais que isso. Tá bom? O André tem que entrar em forma, o Igor Torres tem que acertar na Ponte, porque vamos lembrar que eu e o Carlos até comentou numa hora da macaca, ele começou muito bem a temporada em Goiás, né, Carlos? Até ter uma contusão, depois não consegue recuperar a camisa e é colocado à disposição para o Atlético Goianiense e vem para cá. Então nós temos que torcer que ele chegue aqui, se encaixe e vá bem. Tá bom, quem mais de contratação vai vir? A gente vai ter que aguentar a galera que tá aí? Vamos pontuar. Querem ficar bravo comigo? Cadê a reserva para Arthur? O Júnior Tavares já foi embora, Carlão? Não. Então o que ele tá fazendo aí? A gente precisa de opção. Vamos criticar o Felipe? Vamos. Hoje a gente tava falando, o Mailton entrou na lateral que todo mundo queria. Eu queria na esquerda. Gente, baboseira. Se o cara lateral direito joga na esquerda, tu tem que jogar igual nas duas. E ele é direito. No esquerdo ele joga improvisado. Não jogou nada na dele. E no esquerdo ele joga improvisado. E hoje ele não jogou nem de lateral esquerdo, ele jogou de ponta pela esquerda. E também não fez nada. Então assim, gente, como é que a gente vai meter o pau no Felipe? O que ele pede, a gente faz. O jogador é que não está conseguindo fazer. Então se o cara não está conseguindo fazer, vai me desculpar. Cabe ao presidente agora dar a cara para bater e falar, não, eu vou trazer reforço. E vai atrás, amigo. Vai no Peru, vai no Chile, na Colômbia, na Venezuela. Não é possível.
Se você não tem jogador no Brasil, então vai buscar lá fora. Agora, nós somos obrigados a aguentar isso que a gente está vendo na Ponte Preta hoje? O torcedor não tem mais paciência. A gente pode tentar ser calmo. Eu só não ando batendo muito, gente, porque assim, eu entendi, né, Carlos? Se eu estiver errado, você pode me corrigir, que a intenção da Ponte esse ano é manter-se na Série B. Não tem expectativa de subir. O negócio é correr da degola. Mas se for para cobrar, tá tudo errado. Não teve planejamento, tá uma bagunça total. Essa é a realidade. Desculpa, Marcelo. Meu pensamento. Hoje, torcedor, eu tô daquele jeito. P da vida. Eu gosto de colocar fogo no parquinho, mas rapidinho, Frank, quem ficou mais perto da vitória, a Ponte ou a Juventude? Sem dúvida, a Juventude, né? Vou resumir assim, minha opinião, melhor jogador em campo, Kaique de novo, sempre Kaique e França. Vamos abrir já pro melhor em campo, mas é aquilo, se a meta é entregar a Ponte... E aguardar a entrevista, porque daqui a pouco ela aparece, hein? Se a meta é entregar a Ponte na Série B, o Felipe Moreira tá entregando o serviço, cara. Então o Felipe Moreira tá entregando. Agora, se vai contratar ou não, com que dinheiro que a Ponte vai contratar? Enfim, né? E a gente falou aqui algumas vezes, né, que o elenco tinha melhorado, que tinha opção. Agora, essa indignação aí da torcida da Ponte com o Felipe Moreira, que não é de hoje. Será que o torcedor entende que o elenco pode render mais? Com outro treinador vai render mais? Felipe Moreira. Vamos ver então, vamos aguardar aí já para começar a entrevista do Felipe Moreira. O Pedro Lino tá lá. Felipe Moreira falando então vamos com o Felipe Moreira. Vitórias seguidas. O que aconteceu nesse primeiro tempo? Primeiro, eu acho que é a dificuldade do campeonato, né? A gente está disputando um campeonato que ele é muito equivalente entre as equipes. Você vê todos os jogos. Não tem jogo difícil, não tem time que está muito acima, não tem time que está muito abaixo, é um campeonato muito nivelado, então a gente tem que ter atenção em todos os jogos. Se for ver o nosso retrospecto, 5 jogos, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate, não é ruim, né? Mas como tem 2 jogos em casa e a gente tem a força da nossa torcida, aqui poderia ser muito melhor do que foi. Eu acho que um jogo hoje muito equilibrado, teve altos e baixos. Teve um momento que a Ponte estava melhor, um momento que o Juventude cresceu, como são 2 equipes de nível muito grande. Você vê o elenco do Juventude, né, a crescente que eles estão. Então saberíamos que era um jogo muito difícil e assim foi. Felipe, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. A gente dá essa impressão que existem 2 times da Ponte Preta. Um defensivo que vai muito bem, né, quase que intransponível, toma pouquíssimos gols. Mas um ofensivamente que não consegue marcar gols, né? Que tem aí um dos piores ataques do campeonato. Como equilibrar isso, equacionar isso para que o sistema defensivo continue funcionando bem como está e o setor ofensivo passe e volte a marcar gols, porque aí vai significar vitórias nesse caso. Sim. Primeiro eu queria explicar uma situação que eu sabia que eu ia sofrer uma pressão grande, né? Eu acho que de torcida, até mesmo de vocês, deve ter esse tipo de comentário. É a questão do André, né, para a gente matar essa situação, para a torcida não ter dúvida do porquê não ter entrado. O André veio de um período inativo, né, com poucos jogos, e na hora que ele chegou a gente teve uma semana para trabalhar, então já tinha uma carga programada para o André, que era o primeiro jogo no máximo 30 minutos, no segundo jogo um volume maior 70 minutos, e no terceiro jogo ele não entraria no jogo, ele nem viria para o jogo. Né? Para ter esse tempo de descanso, ele estava com muita dor muscular e a gente tem uma equipe, nós temos uma equipe aqui na Ponte Preta muito capaz, tanto o departamento médico, o departamento de fisiologia, departamento de preparação física. Então acho que é importante, a gente conversou muito, falou, o risco é muito alto do André, então a gente não poderia contar com ele. E foi um pedido dele estar aqui hoje. Eu falei, André, os caras vão me xingar pra caramba lá. Vai ter essa pressão para... Ele falou, Felipe, mas eu preciso estar junto com o grupo, concentrar, me aproximar das pessoas. Ele até brincou lá, falou, acho que dá para jogar uns 5 minutos. Mas a gente não poderia correr risco, por isso não dá a opção do André. Né? E eu acho que você foi muito bem, a gente está muito equilibrado defensivamente, né? A gente é uma das melhores defesas também do campeonato, a gente tem que colocar isso, ressaltar isso, que é trabalho. E as oportunidades, eu acho que tem hora que a gente, se criar 1, 2, tem que fazer, você tem que ser efetivo, como foi hoje. A nossa melhor oportunidade no primeiro tempo, a melhor oportunidade no jogo, eu acredito, a gente teve essa chance, né? Infelizmente não fomos efetivos nessa participação, com uma partida talvez brilhante do Elial numa parte defensiva, uma parte de se doar pela equipe, de criar espaço para outros jogadores. Então a gente está tendo essas oportunidades, tem hora que a gente não está sendo efetivo.
Fernando César, Rádio Central. Boa noite, Felipe. Você já trabalhou junto com o Carpini, né? Já foi auxiliar dele, são amigos. Deu para tirar alguma coisa do trabalho dele para que a Ponte Preta tirasse vantagem no jogo? Como a gente se conhece há muito tempo, acho que é normal a gente colocar alguma situação de outra que ele gosta, né? Uma saída de construção, né? De ter um time com um jogo mais apoiado. Ele também deve ter, né? Como trabalhamos junto, ele deve ter passado algumas informações. Acho que isso daí acontece. Como a gente trabalhou muito tempo junto, cada um tem as informações um do outro, e isso daí ajudou a ser um jogo equilibrado como foi hoje. Momentos bons de Juventude, momentos bons da Ponte Preta. Então acredito que foi um grande jogo. Acho que no começo do jogo, se a gente faz aquela chance que a gente teve, a gente poderia ter até um jogo muito melhor, criado mais oportunidade de gol e saído com um placar aqui melhor hoje. Boa noite, Felipe. Pedro Lino, Rádio Essência, FM Portal Futebol Interior. A torcida vai você bastante nas substituições. Os escolhidos por você não renderam o que você queria e pretende fazer alguma substituição para o jogo contra o CRB? É uma visão, né? Não renderam o que eu queria. Eu acho que renderam, sim. O Ramonzinho estava num desgaste, numa sequência, veio muito bem no jogo, o Naldi entrou bem. O Filipinho, eu acho que no meu entender, entrou muito bem no jogo. O Felipe conseguiu dar esse poder tanto defensivo como ofensivo, roubando bolas na frente, criando situações de gol, né? O Samuel entrou numa situação de aberto, de acreditar, de ter mais força pelo lado tanto defensivo ofensivo, que é uma característica dele, né? De marcar e de sair em velocidade, de criar essas situações. O Igor também batalhou muito, criou situações. Foi um jogo difícil, um jogo de alto nível, né? 2 elencos muito equilibrados, você vê o elenco do Juventude muito forte. Então acho que teve esse equilíbrio. O pessoal não acredito que entraram mal, não. Entraram bem, competiram, tentaram. Foi um time equilibrado. Mas infelizmente a gente não aproveitou as oportunidades de gol que a gente tivemos, então saímos com empate hoje. Felipe, boa noite. Gabriel Tim, Rádio Jovem Pan. É inegável que a dupla Matheus Silva e Fábio Santos se conhecem. O Fábio traz uma experiência, uma segurança a mais para essa zaga da Ponte. Mas, em compensação, ultimamente ele vinha sendo muito cobrado por conta da questão dos cartões amarelos, cartão vermelho. Queria saber se você conversou com ele, teve alguma conversa interna com o Fábio sobre esse assunto. Obrigado. Eu acho que a gente tem essa conversa diária, né? Do que tem todo um feedback do que acontece hoje no jogo. Amanhã a gente senta, estuda, conversa do que tem que arrumar, o que a gente fez de bem. Tem os vídeos, né? A gente faz essa parte de vídeo, de cobrança. E o Fábio e o Matheus são duas referências nossas. E eu vou colocar uma situação. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas uma coisa que eu estou vendo. Você viu a quantidade de falta que eles fizeram no primeiro tempo em cima do Thales? Nada de cartão. A maioria das nossas faltas segue, não foi nada. O deles, qualquer lance, para. Então a gente está tendo muita dificuldade nesse sentido. É uma cobrança que a gente conversa internamente aqui, toda hora. Está sendo sempre mais para o adversário do que para a gente aqui. E tem muitos cartões que a gente tomou por reclamação, uma coisa que talvez não seria necessário nesse momento. Então acho que tem esse lado também, mas tem uma cobrança muito forte de tudo que a gente faz. Que a equipe técnica não acha legal, a gente senta e conversa. Boa noite, Felipe. Vinícius Abarca, Telebandeirantes. De 9 pontos, a Ponte caiu para 4 da zona de rebaixamento, né, a distância depois dessas 2 partidas. E na sexta-feira já tem um confronto importante contra o CRB fora de casa. Sabe que é muito difícil jogar lá. Queria que você fizesse uma projeção para esse confronto contra o CRB, sabendo que também ele fecha o primeiro turno do campeonato. Eu acho que a Ponte mostrou ser uma equipe forte aqui dentro e forte fora. Você pega os últimos retrospectos, nos últimos jogos nossos, a gente fez grandes jogos lá fora, né? 2 vitórias, Ituano e Avaí. Então a Ponte Preta ela é forte, ela é muito equilibrada em jogo fora e é assim que vai ser lá. A gente está prospectando já um time muito forte. Acho que é a primeira vez no campeonato que eu não perco ninguém, tem o retorno do Matheus Jesus. Então acho que é a primeira vez desde que eu cheguei que eu vou ter quase todo o elenco à disposição para deixar um time da Ponte muito competitivo e buscar o resultado, buscar a vitória lá fora. Maravilha, gente. Obrigado. Tá aí essa palavra do técnico Felipe Moreira na coletiva no estádio Moisés Lucarelli, neste empate em 0-0 com o Juventude, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, a gente tem um intervalo para pagar ainda, né? Tem as notas do jogo, mas, o Frank, eu não posso deixar, você tem que analisar a entrevista do nosso FM, o Felipe Moreira. Diga, Frank. Marcelo, ele não falou nada errado. Ele falou dentro do contexto da partida, ele fez a leitura do jogo,
A única coisa que eu não concordei com o Felipe, mas também entendo, ele jamais vai concordar com o que a gente viu, né? Certas coisas você não pode fazer. Mas a única coisa que eu contesto é ele me dizer que as alterações todas surtiram efeitos. Não surtiram efeitos, não foram todos que entraram bem, não foram todos que deu liga. Agora, no mais, Marcelo, você analisa, o Felipe está coberto de razão. O Felipe treinou a semana inteira, o Felipe entra com um time montado, ele entra com uma plataforma de jogo, e aquilo que a gente está sempre perguntando. O Felipe chuta pro gol? Não, o Felipe não chuta pro gol. O Eliel perdeu um gol que não poderia ter perdido. Ele não está errado. Quem diz para nós que se o Eliel marca aquele primeiro gol, a Ponte sai na frente do Juventude, não mudava a tática, a leitura de jogo do Juventude, a maneira de posicionamento do Juventude em campo e a Ponte passaria a ter espaço. É uma realidade também. Agora, eu volto tudo aquilo para o torcedor ter paciência. Marcelo, fala de novo para mim a mesma coisa que o Felipe me falou. Vai ser difícil. 5 jogos. Qual é o scout da Ponte em 5 jogos? 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Tá, a gente tá pegando o recorte de 5 jogos, vocês estão corretos. Eu não vou ficar aqui pedindo. Todo mundo sabe como eu venho falando há muito tempo. Eu não sou favorável a esse negócio de ficar trocando técnico. Ele entende, o Frank falou, ele trabalhou o time, né? Mais ou menos, né? Porque jogou no sábado, joga na terça, não dá para trabalhar nada. E não vai trabalhar também o time contra o CRB. O que nós precisamos colocar aqui, e eu acho que isso é uma coisa, tá todo mundo falando, a Ponte Preta vai brigar para não cair. Eu falei isso na hora da macaca ontem, que às vezes na coletiva o jogador fala, não, a gente ganhar aqui pra gente subir lá no bloco de cima. O que precisa deixar claro é que a Ponte Preta tá disputando para não cair, ok? A partir desse momento, você já dá uma segunda. 2.300 pagantes, um dos menores públicos da Ponte no estádio. Eu lembro de um público da Ponte Preta de 1.900, mas foi um jogo que caiu um toró d'água. Foi Ponte Preta e São Caetano. Caiu um toró d'água. É verdade. Caiu um toró d'água. Então, jogo. Público pequeno. A torcida... Que teve de tudo e a Ponte ganhou. A torcida entendeu isso e talvez tenha desmotivado. Agora, gente, vamos colocar aqui, cortar os T's e pingar os I's, né? Com todo o respeito, o Juventude é mais time que a gente. Claro. O Juventude é mais time que a gente. Eu falei isso aqui no sábado. Ó, no jogo contra... Era de qualquer jeito, era pra ter conquistado um ponto só nesses 2 jogos. Jogo contra o Tombense, a Ponte não mereceu ganhar? Não. Não. Mas também não mereceu perder. Era jogo pra empate. O jogo de hoje, a Ponte mereceu ganhar? Não. Não. Mereceu empatar? Não. Hoje a Ponte mereceu perder. Vou explicar e vou dar aqui meu pitaco. O Eliel, né, que teve 2 chances no primeiro tempo. Não vou criticar o garoto, ele pelo menos tentou, né? Mas me diga uma defesa, tirando o cruzamento, do goleiro do Juventude. Não, teve um chute de longe, né? Que ele defendeu no canto. Teve um chute de longe que ele defendeu no canto. Thales. Não, foi no primeiro tempo. Foi no primeiro tempo. Só. Só essa. E no segundo tempo, aquele chute do Leonardo. Mas ele pegou? Ah, foi uma bola meio que recuada, não foi? Ele pegou até com a mão assim. Não. A defesa que ele fez foi no primeiro tempo, no chute do Thales. E depois teve os 2 lances do Eliel. Sim. Depois teve os 2 lances do Eliel, certo? Não, ele defendeu uma bola do Eliel também. Que na volta o Eliel bate. É verdade. Aí ele vai buscar. Verdade. Então ele fez 2 defesas. Para um time que tá jogando em casa, realmente é muito pouco. É muito pouco. Mas o que eu queria... Né? E eu sei que pedir paciência para a torcida da Ponte e defender o Felipe Moreira coisa que eu vou continuar fazendo, acho que nesse momento não é hora de trocar. Para mim, se fosse para trocar, teria que ter sido lá atrás e não agora. Né? Defender o Felipe Moreira, a gente vai ficar na garra da torcida, que a torcida não quer mais saber do cara. Isso é fato. Agora temos que contar também, né, gente? No jogo contra o Tombense teve um pênalti não marcado para a Ponte. Isso é ruim, cara. Um gol anulado pela uma unha. Não, mas tava certo. Pela uma unha. Certo. E no jogo de hoje, você pode até contestar. Eu até acho que o juiz fez certo. Ah, Corsato, já tava no final do jogo. Mas, por exemplo, se é contra a Ponte, esse lance fora de casa aí do Jadson, será que o zagueiro da Ponte ou o volante não teria sido expulso? Você pode até cair. Ó, gente, eu até acho que o juiz fez certo. Eu também não expulsaria.
Mas eu tô dizendo aqui pro meu lado, se é contra a gente, os caras não expulsariam? O vento que venta lá tem que ventar cá. Tem que o ventar. Felipe Moreira reclamou da arbitragem, mas só que teve dois impedimentos no segundo tempo, que nenhum deles estava, e o Bandeira levantou o instrumento. No ataque Não, do Juventude. A arbitragem no Brasil... A arbitragem hoje foi horrível, tá? A arbitragem hoje foi horrível pros dois lados. Mas pros dois lados. Não, tá? mas peraí. Foi horrível, não. A arbitragem brasileira, ela é horrível. Então eles foram normal deles, são fracos. Já estamos Eu tava dando uma olhada, viu, Marcelo, aqui na live, logo após que encerrou. É unânime, cara. A torcida em peso pedindo a saída do Felipe Moreira. A gente vai ter que fazer um simpósio sobre qualquer dia desse, mas a torcida realmente não abraçou o Felipe Moreira mais, né? Mas hoje, por exemplo, a gente elogiou a escalação do time, né? E os caras que ele tirou, vamos combinar também, não estavam fazendo nada no jogo, né? Então... Ô, Marcelo, mas assim, olha, eu tô com o Carlos e a gente... Vamos fazer de conta que nós fôssemos aqui presidente e diretor de futebol. E tivéssemos à disposição dinheiro, tá certo? Coisa que a Ponte Preta não tem. Eu vou falar o que eu falei na Hora da Macaca ontem. Eu fiquei 1h30 no estádio da Ponte sexta-feira. 1h30. Cara, ninguém me contou, eu vi. Tinha gente na porta pra receber. Deixa eu falar um negócio aqui. Marcelo, você pode fazer essa comparação, Frank, mas tira o dinheiro, que a Ponte não tem, cara. Tá. Vamos deixar igual a situação. Então vamos falar. A gente vai tirar o dinheiro. Isso. Mas você tem um investidor, tá? A gente não é bobo. De algum lugar tá vindo pra trazer jogador. Então vamos fazer o seguinte. Hoje, em sã consciência, Marcelo, quem viria dirigir o time da Ponte Preta que poderia fazer mais que o Felipe tá fazendo? Detalhe, tira o Hélio dos Anjos, porque eu já vou falar a minha preferência. Seria o Hélio, tá? Mas vamos lá, tirando o Hélio, quem hoje você contrataria para dirigir a Ponte Preta? Tem opção no mercado, Frank. Eu não vou ficar dando nome aqui, né? Mas tem opção no mercado. Só que assim, eu acho que agora não é o momento de mandar o treinador embora, cara. Já teve outras oportunidades, ele não mandou. E eu vou falar mais. Se a Ponte perder pro CRB na sexta-feira, o Felipe vai começar o segundo turno como treinador, gente. Vocês podem encher a hashtag lá na Ponte Preta de fora Felipe, fora Moreira, fora FM, fora não sei o que não vai adiantar nada, tá? É história, né? Você quer um omelete, mas se você não der ovos pra pessoa que tá lá na frigideira, não vai ter omelete. O Matosinho tá dizendo brigate aqui. Ô, Frank. Esse eu gosto, hein? Mas o brigate não vem, não. Ô, Frank, na sua opinião, você acha que o Felipe Moreira, ele vai, digamos, como a gente fala no popular, passar de ano, tirar o pedido e fazer aquilo que pelo menos o que a diretoria quer, manter o time na Série B? Pode brigar comigo, mas vou tornar a repetir. O Carlos está batendo nessa tecla faz muito tempo e eu tô começando a entender o negócio. Gente, o Felipe Moreira vai tirar o pedido, ele vai passar de ano, entendeu? Diante do que deram na mão dele, ele vai passar de ano. Sabe o que que já são meia-noite e 3, já estamos com 3 minutos da quarta-feira, então a resenha vai até 1h da manhã aqui, o Felipe Marques vai querer receber dobrado depois. Mas é o seguinte, sabe o que dá a entender às vezes do torcedor da Ponte? E às vezes da gente também, da imprensa, e eu me coloco dos dois lados. Eu acho que eu sou até mais torcedor do que da parte da imprensa. Mas assim, pelo que a gente vê e pelo que a falta de paciência com o Felipe Moreira, nós, torcedores, entendemos que o elenco pode render mais do que isso, cara. Será que a Ponte pode, com esse elenco, ser mais do que 12ª colocada no Campeonato Brasileiro da Série B? Falei ontem na Hora da Macaca que qualquer treinador que chegar aí com esse elenco, a Ponte não consegue passar da 10ª colocação. Eu também acho. Então é o seguinte, o Felipe Moreira... Hoje a Ponte é 12ª. 12ª. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos pagar um intervalo? Que a gente tem as notas do jogo, o melhor em campo e os destaques finais. Tudo isso até 00h20. Isso, eu prometo. Vai, Felipe, solta o intervalo aí pra gente vazar nesta quarta-feira daqui a pouco. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 982
3281-3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul, em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. 7 minutos da quarta-feira. É, gente, 19 de julho de 2023. Vamos fazer o seguinte, já direto e reto, Dia então. de número 200 do ano. Quantos faltam para terminar o ano? 165. Muito bom. O Carlos Corsato sempre com essas contas que não leva nada a lugar nenhum. O número 250 será quando? Que dia? Aí, o Carlos... Vai, Carlos, você dá moral... Essa história não leva nada a lugar nenhum. Vai, Felipe, solta a vinheta aí do Melhor em Campo. Agora, o melhor em campo. O craque do jogo. Daqui a 50 dias. Que beleza. Daqui a 50 dias. Vai ser dia 9 de setembro. Vocês estão tumultuando Que felicidade. Vocês estão tumultuando o meio campo aqui, hein? Não é o meio campo FI, mas é o meio campo no fim de jogo. Meio-dia amanhã. Amanhã não, hoje, né? Aguenta Hoje. cornetada pra cima do Felipe Moreira. Mas, ó, eu não vou ficar pedindo cabeça de técnico aqui não, tá? Ó, esse elenco aí pode trazer o Guardiola, viu? Cara, eu pedi aqui no Facebook pro pessoal votar, mas ninguém quis votar não, viu? Tem poucos votos. Ó, mas eu tem tenho alguns. só do Batata, não sei se ele votou aí. Votou aqui também. No Kaique? Não, aqui ele votou no Arthur. Batata também eu vou falar, hein? Peraí, deixa eu só Vamos ver. lá Vai ver no zap, seu aí, vai ver vê no no seu. zap lá, que quem sabe no zap. Não, ele Não, colocou foi no aqui, ó. zap mesmo que ele votou. pô. Melhor em campo hoje, por incrível que pareça, Arthur. E olha que não gostam dele. Time horrível. Não é só o técnico, não. Foi o que ele escreveu aqui no YouTube. Então é isso mesmo. Não gosto do Arthur, mas hoje ele foi o melhor junto com o Kaique. Mas não adianta reclamar de técnico se não tem jogador capacitado. Então, deixa o voto dele pro Arthur mesmo, que ele falou junto com o Kaique, ele colocou o Kaique em segundo aqui. Tá. Bom, o Kaique França tem 3 votos. Votaram Carlos Lemos Matosinho, pouca gente, torcedor da Ponte, tá pedindo a cabeça do Felipe Moreira. Mas, gente, ó, com todo o respeito que eu tenho pra nação Ponte Pretana, sabe que eu adoro vocês. Mas eu não vou ficar pedindo aqui, não vou entrar nessa, mesmo porque eu não sou político, não preciso de voto, né? Então, eu não vou ficar entrando nessa. Gente, a gente tem que olhar mais pro nosso interior, entendeu? E esse time não é time nem pra 10ª posição na Série B, com muita tristeza, tá? Com muita tristeza eu falo isso. É essa reflexão que o torcedor da Ponte tem que fazer. Tem que fazer. Outro treinador ia conseguir levar esse time mais longe. É essa reflexão que o Eberlin faz. É essa reflexão que o Eberlin faz. Gente, e é o que a Ponte tem no momento. É o que a Ponte pode oferecer para qualquer treinador. Pode trazer aí
o Guardiola. O Ancelotti, Guardiola, o Dorival Júnior. Fernando Diniz. É isso. Fernando Diniz aí pior. Fernando Diniz vai querer jogar pra frente. Vai querer Aí vai sair tomar jogando 10 a ali 0. atrás. Aí você vai ver só como é que vai ser, né? Na seleção brasileira até acho que o Fernando Diniz vai bem, porque tem jogador de Ele qualidade. vai deixar o Fábio Sanches no mano a mano. Não vai dar. Então, gente, o Ganso tá animado, tá achando que vai pra seleção. O que eu tô pedindo, quem sabe, o que eu tô pedindo aqui é pra gente olhar pra gente. Olha, vamos olhar pro nosso elenco e ver o que a gente tem aí. Ó, o Avaí é o último colocado do campeonato. Tá contratando o Poveda, já contratou o Felipe Bastos. Cortez, mas aí também, né? O Cortez que já jogou lá. O Cortez jogou 4 jogos no Mirassol. Foi bem lá, mas jogou 4 jogos no Mirassol agora. Cortez só cobra criada. Aí tem o Potker lá agora. Gente, tá todo mundo reforçando. Quer dizer, tá gastando um dinheiro, né? Danado aí pra reforçar. E a Ponte, até agora, 2 contratações. O Batata fala que esses 2 aí não resolveram nada que a Ponte contratou. A Ponte contratou o André. E o Igor. E o Igor. Eu acho que deu uma. Eu acho, por exemplo, que. Bom, só de não ter que. Com todo o respeito ao menino, né? Porque tem. Eu falo aqui. O Dudu tem 19 anos. É um menino ainda. Mas só da gente não depender do Dudu no segundo tempo. Aleluia, irmão. Já tá bom. O Igor Torres já fez a dele. Vai, eu só não entendi muito bem a história do André no banco. Se não vai usar, não leva pro banco. O melhor, ele pediu pra ir, não, pra conhecer mas o jogador. Quem manda é o técnico, não é o jogador. Ele pediu, o jogo era em casa, não ia fazer diferença. Não ia, pô. É uma opção que você não tem no banco de reservas. Não, tem 30 negros lá no banco. O Murilo Melo, o Nelson Letrinta votaram aqui no Filipinho. E o Kaique França também. Os 2 mais votados aqui. O Arthur teve um voto, o Matheus Silva outro voto. Mas os 2 mais votados aqui, empatados, Kaique e Filipinho. Então pode colocar um voto para cada um, tá? Porque são 2 votos. Ficarem empatados, vamos dar um voto para cada um aqui. Kaique e Filipinho? Kaique e Filipinho. Meu pai. Ô Frank, para quem que você vai votar? Dá seu voto aí, vamos lá. Eu concordei com a decisão da torcida, concordei com a decisão do Carlão agora, largar um ponto para cada um. E vou de Kaique França, que não é de hoje, que fez uma boa partida. Tem segurado muito no gol da macaca. Kaique França? Isso, Kaique França. Vai, Carlos Corsato, seu voto, Carlos Corsato. Kaique França. Eu vou votar no Elvis, cara. Vou votar no Elvis, pra mim. O André Luiz tá com um problema ali pra parar o celular dele. Baixa o volume só. O André tá numa fase que eu vou falar. Disparou meu tá igual a Ponte telefone Preta, hein? aqui, cara. Tá perdido. Ô André, o seu telefone voto fantasma. melhor em campo, meu querido. Bom, os números e o que nós discutimos aqui até o momento diz tudo. Para quem deu 2 chutes reais ao gol, não tem outra alternativa a não ser escolher Kaique França como o melhor em campo. Então tá bom. Kaique França, eleito o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. Tem dia que parece Não, que é de noite. É, E tem noite que parece que é de dia. Agora vamos fazer o seguinte, vamos trazer as notas do jogo. Rapidinho, Narrador, passa os nomes, comentarista, dá a nota. Vai, Felipe. Rapidinho, hein? Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Fechar 12h20 a transmissão. Kaique França. Então tenho 12 horas de Você transmissão. 12h20 vai dar tempo, Carlão. Eu vou ver Amado Mestre hoje. Gente, 00h20. E eu vou falar para ele, Amado Mestre. Assim vocês me trincam, pô. Pô, se bem, né, Felipe? Que a gente já fica aqui já, né? Tá bom. Vamos lá, Carlão. Nota 7 pro Kaique França. 7 pro Kaique. Tá vendo, André? O que você faz comigo, cara? Olha, eu vou falar. Mailton. Nota 4. Matheus Silva. Mas o Mailton não tava. Não era pra comentar. Mas o Mailton não foi escalado bem, não era na lateral direita que vocês queriam ele? Carlão, peraí. Eu gosto dele na segunda linha. Dizer que ele estava escalado na posição dele, que é o que todo mundo vinha pedindo, eu posso falar. Agora, o que ele vai entregar lá em campo, aí é com ele. Mas aí ele a não culpa tem é do dado. A culpa é do técnico. Não, pelo contrário. Tá. Eu não tenho defendido o Felipe? Tá, não. Só tô perguntando pra você e pra torcida se a Não, culpa é do não, técnico. O Mailton, todo mundo queria na lateral direita. O Mailton vai de lateral, não joga nada. A culpa é do técnico. Matheus Silva. Meia dúzia. Fábio Sanches. Meia dúzia. Arthur. 5. O Arthur jogou bem hoje, hein? Amaral, gostei dele. Amaralzinho, 5 também. Ramon. Meia dúzia. Elvis. 5. Paulo Baia. Meia dúzia. Eliel. 5. Thales. 5. Entraram Samuel Andrade. Meia dúzia. Filipinho no intervalo. 6,5. Leonardo.
4. O Everton. 4. Igor Torres. 4. Felipe Moreira. Ah, Carlão, eu vou ter boa vontade. A torcida vai brigar muito comigo, mas eu vou ter boa vontade. Meia dúzia. Ah, você vai ser trauletado aí até amanhã cedo. Ai, tá bom, vai. É isso, tá então as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, 00:16, agora vamos fazer o seguinte, vamos trazer a ficha técnica do jogo pra gente já matar aqui os quadros desse fim de jogo dos canais Futebol Interior. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. É dos males o menor, né? A Ponte subiu uma posição na competição, ganhou 1 ponto, agora espera o jogo do Avaí contra o Sampaio Correia, mas no mínimo a 13ª colocação. Kaique França no gol, Mailton depois Samuel Andrade, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Amaral depois Filipinho, Ramon Carvalho depois Leonardo e Elvis, Paulo Baia depois o Everton, Eliel e Thales depois Igor Torres, Felipe Moreira o treinador. Juventude de Thiago Couto no gol, Dani Bolt, depois o Giovânio, Danilo Bosa, Zé Marcos e Kelvin, Jadson, que fez a sua partida de número 100 com o time do Juventude, camisa 100 para ele, Reginaldo e Nenê e também o Vini Paulista. Depois entrou o Matheus Vargas. Alguém viu o Matheus Vargas no jogo? Entrou com 37 do segundo tempo. Vitor Andrade, depois o Alan Ruschel, Rodrigo Rodrigues, depois o Fábio Gomes, técnico Thiago Carpini. Ainda bem, viu? Porque seria um terror, seria um inferno. Vou falar logo aqui, se a Ponte tivesse perdido pro Juventude hoje com o Carpini de técnico, cara. Pra mim, eu vou falar uma coisa pra você, velho. Seria horroroso. Dose para elefante. Seria horroroso, cara, horroroso. E olha que com o Felipe Moreira no banco, a torcida da Ponte esqueceu do Thiago Carpini lá no banco do Juventude. O árbitro Marielson Alves da Silva, 41 anos, baiano, auxiliado pelo Paulo de Tarso Bregalda, ele também é baiano, Paulo de Tarso Bregalda Gussen. 41 anos, o Edervan de Oliveira Pereira, 28 anos, foi o auxiliar 2, e o VAR, o Rodrigo Carvalhais de Miranda, 43 anos, ele é carioca. 28ª partida entre as equipes, e a Ponte segue sem conseguir vencer o time do Juventude, né? Agora, a última vitória foi em julho de 2018, portanto, vamos completar 5 anos, porque o próximo jogo da Ponte contra o Juventude, só lá pro mês de outubro, então vai completar 5 anos sem ganhar do Juventude. Agora são 28 jogos, 13 vitórias da Macaca, são 11 vitórias do Juventude e 4 empates agora. Só 4 empates, o resultado que mais aconteceu entre essas equipes, 1-0, 11 vezes nas 28 vezes que se enfrentaram, com 7 vitórias da Ponte e 4 vitórias do time do Juventude. O público, só para fechar aqui, viu, gente? 2.315 dos piores públicos da Ponte na temporada, renda 27.610 para Ponte 0, Juventude 0, 18ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Ficha técnica do jogo. Muito bem, tá aí a ficha técnica do jogo. Rapidinho, não quero criar polêmica, mas o Carlos fala que a Ponte não vence desde 2018, só que a gente tem que contar que o Juventude ficou 1 ano na Série C e 2 anos na A. Então você tem que ter 3 anos dessa conta aí, né? Porque a Ponte nem foi pra C, nem foi pra A nesse período, mas né? conta, né? Mas tá bom. Conta, né? O Corinthians se classificou, venceu 2-1 Universitário, está classificado para a próxima fase da Copa Sul-Americana. André Luiz, o repórter feliz, manda o seu destaque final na nossa transmissão. Destaque final da Ponte, que após este empate esta noite no estádio Moisés Lucarelli, diante do Esporte Clube Juventude em 0-0, próximo compromisso da Macaca,
será sexta-feira, às 19 horas, no estádio Rei Pelé, no Nordeste, em Maceió, na querida Alagoas, diante do Clube de Regatas Brasil, CRB. Para essa partida, o técnico Felipe Moreira poderá contar com o retorno do meia Matheus Jesus, que cumpriu suspensão esta noite na partida diante do Juventude e estará à disposição do treinador, já com o destaque final do Periquito, da torcida, a torcida que ela é totalmente joaconeira, é isso? Jaconeira de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Próximo compromisso do Juventude será no próximo domingo, 15 horas, 30 minutos, estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, diante do Ceará. Meu caro Marcelo Corsato, forte abraço a você, ao Carlos, ao Frank, ao nosso querido FM, que não é ondas médias, mas é o Felipe Marques, o nosso Shazam. Um forte abraço a você, o nosso ouvinte dos canais de futebol interior, e até a próxima, se Deus quiser. Até lá! Valeu, tchau, André Luiz, o repórter feliz. Agora eu vou dar tchau pro meu comentarista FF de carona com o Frank Francisco, aqui nos canais Futebol Interior. Seu destaque final, Frank. Ponte Preta, mais do mesmo, torcida alvinegra. Mas é assim, ó, Ponte Pretano nasceu pra ter fé. E nós vamos chegar lá. Eu tô com o Carlos, gente. A gente brinca aqui às vezes pra tentar levar a coisa mais suave. Mas a gente precisa entender o seguinte. Eu vou deixar um pedido ao torcedor Ponte Pretano. O grande diferencial da Ponte agora, no segundo turno, vai ser você, torcedor, na arquibancada. Nós vamos ter que apoiar. O Eberlin não tem dinheiro pra contratar. O que tem aí é o que vai ter que jogar. O que nós vamos fazer? Ficar criticando até o final do campeonato e esperar a Ponte cair, ou vamos fazer a nossa parte? Lá da arquibancada, incendiar essa garotada e querer que os meninos podem, e só eles podem, tirar o time dessa situação. Porque o Felipe não chuta pro gol. O Felipe, ele não é aquele zagueiro que vai cortar e joga pra entrada da área pro cara bater pro gol. Então, olha, vamos ter bom senso. Criado na casa, é como se fosse um jogador da base. Vai dar certo, vai dar certo. Pensamento positivo. Vocês estão bravos com o Gordo, né? Mas não fica não. Nós é Ponte Preta, nós é raiz. Gordo falou muito hoje. Beijo no seu coração. Fui! Frank Francisco, comentarista dos canais Futebol Interior nos Jogos da Ponte Preta. Sexta-feira ele volta para Ponte Preta e CRB. Agora, bora lá de destaque final com Carlos Corsato. Seu boa noite, bom dia, boa madrugada. Fique à vontade, Carlos. Valeu, mano. Grande abraço para você. Um abraço a todos que participaram conosco. E a gente se encontra amanhã, meio-dia, no Meio Campo FI, para falar muito deste jogo, né? Ouvir também o torcedor da Ponte. Não tem tempo nem para treinar, porque hoje, por exemplo, é terça-feira, amanhã os caras descansam, na quinta vai viajar para Alagoas. Então, sexta-feira tem jogo, 7 horas da noite, contra o CRB. A Ponte bateu a meta, é aquele vendedor que chega na meta, né? Bateu a meta. E eu faço essa reflexão aqui pro torcedor da Ponte. Quer a queda do Felipe Moreira? O Felipe Moreira é fraco, na opinião do torcedor? Ok, eu entendo e respeito. Vou mais uma vez falar aquela frase que eu costumo usar aqui, que não é minha, mas que eu adorei e vou falar ela, que eu respeito a opinião de todo mundo, mas também vou defender até o final, né, quando eu quiser ir contra a opinião de todo mundo e quando alguém quiser ir contra a minha opinião, desde que seja com educação. Por isso, acho que nesse momento a troca do treinador não vai servir para nada, porque o elenco da Ponte Preta infelizmente, viu? Infelizmente, com dor no coração, é um elenco de 10ª posição para baixo da Série B do Campeonato Brasileiro. Nosso campeonato é para não cair. Então, não perdemos. O meu subtítulo no blog Futebol Interior daqui a pouco lá nas notas é dos males o menor. Não perdemos. Um abraço do tamanho do Majestoso. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Até amanhã, meio-dia, no Meio Campo FI. Tchau. Muito bem, esse Carlos Corsato narrou o jogo empate Ponte 0, Juventude 0. Destaque final do nosso cabeção, Pedro Lino. Solta aí, Felipe.
Boa noite, Carlos Corsato e todos da transmissão aqui do Portal Futebol Interior. A Ponte Preta que empatou em 0-0 contra o Juventude na noite desta terça-feira de muito frio em Campinas e viu diminuir para 4 pontos a zona de rebaixamento. A Ponte Preta que volta a campo na próxima sexta-feira às 7 horas da noite contra o CRB no estádio Rei Pelé em Alagoas. Matheus Jesus está de volta para o próximo jogo. Pedro Lino aqui direto do estádio Moisés Lucarelli. Boa, Pedro Lino. Aquele abraço pra você, meu companheiro. Obrigado pela sua participação. Bom, vamos encerrando aqui. Lembrando que amanhã não, hoje, né? Daqui a pouquinho, hein? Tem às 7 da manhã na Essência FM também o Café com Bola com Claudinei Corsi e depois meio-dia o Meio Campo FI. E aí, à noite, o jogo do Guarani. A transmissão começa às 8h30. Né, a bola rola às 9h30 da noite, ABC e Guarani com toda a equipe verde dos canais Futebol Interior. A Ponte Preta jogou e empatou pelo placar de 0-0. Para a construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono Mega Sorte Loterias, Ovo Satoshi, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Prune Alimentos, Ridier e Jumpi Esportes. Estive ao lado do André Luiz, do Carlos Corsato, do Frank Francisco e do nosso Felipe Marques, com a direção geral do Arthur Eugênio e também do Elcio Paiola. Obrigado todo mundo que acompanhou a nossa transmissão, que essa seja a melhor quarta-feira da sua vida. Valeu, um abraço pra você, se cuida, já era e até mais. Tchau, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.